Fala galera, e hoje estamos aqui novamente com uma convidada ilustre. Uma convidada que tem uma história muito bacana para ser contada. A gente até conversou antes, falou assim: nossa, a sua história é grande demais, é muita coisa, é muito tempo de orientação. Como que a gente vai fazer lá? E claro, né, falar do começo, do início, porque eu acredito que você que está escutando a gente, você tem uma história semelhante. Aqui as histórias elas se repetem em contextos diferentes. É a mesma coisa, você gosta de um estilo de filme, você pode perceber, existe uma jornada, a jornada do herói, né, que acontece constantemente, que é aquela pessoa que ela muda, ela está descontente com a vida anterior, ela muda, e a gente quer conversar sobre isso. Então, hoje apresento para vocês Daiane. Olá, pessoal. Meu nome é Daiane. Eu tenho 39 anos e estou com o Danilo já tem 3 anos, quase 4. E eu procurei o Danilo porque, como toda mulher, eu tinha o desejo de ter um corpo bonito, um corpo estético. E eu via ele no Instagram com um monte de musas lindas, maravilhosas. Eu falei, é ele que eu vou tentar. E hoje é estrela, né? Hoje em dia você é referência, Daiane. Olha que interessante, gente. Que a Daiane, eu lembro quando você me procurou, e a gente quer contar também isso. E hoje em dia você acumula muitos resultados, são quase 4 anos juntos. E você, Daiane, você tem uma característica muito interessante que quando você me procurou, à medida que você foi submetida às metodologias, você sempre fez. E eu sempre te perguntava, Daiane, mas você tá bem? Você tá sentindo dificuldade? Você, não, eu tô bem, eu tô bem. Então, Daiane, a sua história é a história de muitas mulheres. Muitas mulheres, porque eu sei que você tentou muito antes. Eu sei que você teve também acesso, né, a outros modelos de negócio, possamos dizer assim. Aqui a gente não está para poder fazer julgamento de valor, o que que é melhor e o que que é pior, mas ainda bem que deu certo com a gente. E eu queria que você contasse para a gente, como essa história é muito grande, né? Como é que foi antes? Porque antes você buscava ter um corpo, você é uma mulher muito vaidosa. Me conta um pouquinho como era antes. Então, antes de você, eu passei por inúmeros profissionais nutricionistas e eu não conseguia ficar com nenhum mais que um ano. Até porque eu não tinha prazer em fazer aquilo. Eu desejava ter um corpo, só que não se encaixava na minha vida aquilo ali. Para mim era um martírio. Era sofrer muito, passar por dietas muito restritivas e eu sentia que eu fazia e não chegava em lugar nenhum. Essa é a verdade. E aí eu lembro que quando eu te procurei, eu cheguei em você e falei assim, Danilo, é um ano, se a gente não colocar um corpo legal, eu vou fazer uma lipo. Vou fazer uma lipo HD, que tava na moda, aquelas lipos cheias de definição. E aí você falou assim, que vai fazer? Esse trem é horrível. Você não vai fazer de jeito nenhum. Eu falei, então vamos tentar. E eu lembro que você me falou assim, ó, todo mundo que chega aqui consegue. Você não vai ser a primeira. E eu falo que aquilo ali entrou pra mim. Eu falei, não, se todo mundo consegue, por que que eu não vou conseguir? E uma coisa que eu via, né, que você postava, as meninas comendo pão, requeijão, tudo, né? Eu falei, gente, como que consegue ter esse corpo? Não, tem que provar isso aí pra ver se comigo vai dar certo. Porque eu vivia lá comendo chia, batata doce, frango e não chegava em lugar nenhum. Passando fome e não tendo corpo. E uma coisa, né? A Dayana, ela gosta de comer, né, Dayana? A gente, no início, começou a consultoria. Eu lembro que você comia pouquinho. E o pouco de comida que a gente colocou, e essa questão, né, nossa, de metabolismo, comer pouco, as estratégias que são utilizadas, isso conta bastante. Eu falo que a vida que a gente escolhe para poder ter um corpo, ela tem que ser a mesma vida depois para a gente poder manter esse corpo. Que a nossa dieta, na verdade, ela é gostosa com pouca comida ou com muita comida. E hoje você come bastante. Muito, nossa, eu falo que todo mundo se assusta com a quantidade de comida que eu como, porque muita gente chega perto da gente e fala assim: "Nossa, você deve sofrer. Nossa, você não deve comer nada, deve ser uma vida restrita". E você ensina uma coisa muito bem. A gente ter um corpo dentro de casa
é muito fácil, mas e com vida social, saindo com o marido, com o filho, e você faz com que a gente consiga manter isso em todos os ambientes. Eu falo que eu viajo, fico doido para voltar para minha dieta, porque minha dieta é gostosa. Uma coisa que você tem, que nenhum outro profissional teve, é sensibilidade. Eu falo isso, né? Tipo assim, você para, escuta o que a gente quer e faz uma dieta em cima do que a gente tem prazer, porque daí não dá para fugir. Aí você coloca lá misto quente de tarde. Gente, não tem como não fazer dieta, né? Qualquer boteco desse mundo tem um misto quente. E você Exato. come sabendo que está ali encaixado dentro do seu contexto. Perfeito. E uma coisa, Daiane, que é interessante nessa questão, você citou, né, a batata doce e o frango. Gente, eu e Daiane, eu não vou te falar a idade que a gente tem, porque a gente é jovem, né? Mas a gente é da época que era batata doce, frango e ovo. E é isso aí, brócolis, muito brócolis. E aí, ter um corpo assim, eu paguei um preço durante um tempo para poder ter esse corpo. E na época eu não ligava até o momento que eu pensei, eu falei assim, nossa, mas será que vale a pena eu ficar comendo isso? E eu sou uma pessoa que eu gosto de comer. Eu me perguntava, será que vale a pena eu ficar comendo dessa maneira para poder ter um corpo? Por quê? Porque eu não era completamente feliz. Eu era feliz sim com o resultado, mas o processo começou a ficar muito, muito difícil para mim. E foi um dos motivos que eu pensei, eu falei assim, e se a dieta pudesse ser gostosa? E se eu te pudesse destrinchar esses elementos aqui, sabendo que tudo são composições químicas, então eu olhar para o alimento como uma composição ali molecular e eu puder fazer manipulações. E foi assim que começou a surgir, do nada, porque eu estudava para poder fazer a minha dieta. E aí eu lembro que quando eu comecei a perceber que daria para ter prazer comendo, isso me deu um combustível muito grande, me deu um combustível para eu poder estudar. E aí, à medida que eu fui vendo, claro, né, eu apliquei tudo em mim primeiro, ou seja, eu errei bastante, possamos dizer assim, até encontrar uma maneira de, hoje em dia, orientar vocês. E você citou uma coisa muito legal, Daiane, que é isso. Hoje em dia, você tem prazer. Você come muito. Gente, as meninas, elas comem demais, entendeu? Muita gente pergunta, fala assim, como, Danilo, que as meninas comem muito? Mas eu falei assim, olha, elas não chegam aqui comendo muito. É Não, um patrimônio que a gente tem hoje, né, Daiane? muito. Foi conquistado, né? Quando eu cheguei em você, meu metabolismo era horrível, um lixo. Eu olhava para a comida e já engordava, né? E a gente construiu isso, né? Eu falo que, tipo assim, eu comecei com você, logo em seguida eu tive uma cirurgia, e aí eu te encontrei e eu tive resultado. Falei, não, comendo pão, comendo tudo, eu tive resultado. E aí foi tipo assim, eu comecei em outubro, janeiro a gente se viu, eu tinha já baixado o percentual. Falei, gente, se com cirurgia, sem treinar, eu tive resultado. Aí que foi que eu falei assim, vou pegar e vou fazer esse negócio. Porque quando chegou em maio, a gente tinha batido, tipo assim, 10%, que era o marco que você sempre fala, né? A mulher tem que chegar nos 10%, que daí o jogo muda de verdade, né? Exato, eu lembro, gente, essa questão quando a Daiane me procurou. E aí ela falou dessa Lipo HD, tava na moda, né? E ela falou assim: não, porque a Lipo HD. Eu falei assim: olha, Daiane, o negócio é o seguinte: você já me procurou, você tá aqui. O que você vai fazer, outras pessoas já fizeram, entendeu? Não é novidade, sabendo que eu vou te dar todo o suporte. Eu falo que aqui a gente ressignifica o problema, a gente ressignifica as dúvidas. Por quê? Se você é inserido dentro de um planejamento que eu, por exemplo, eu faço parte. E se eu, no lugar de uma pessoa, eu gostaria de ser orientada da maneira que eu oriento. Isso foi uma das premissas necessárias para eu poder fazer. Nossa, será que o meu trabalho ele é bom? Ou seja, como eu amo fazer isso, eu amo treinar, eu amo comer, então acaba que ele é bom. E aí eu falei, olha, e se qualquer dúvida, qualquer dificuldade que você tiver, você vai me contar. E a gente é muito transparente, né, um com o outro. Eu falo que algumas meninas, desde o início, a gente consegue ter uma conexão muito legal. E foi quando eu falei: esquece Lipo HD, nós vamos fazer o trabalho do jeito que tem que fazer, porque o corpo que você vai alcançar seguindo dieta, treinando, fazendo tudo certo, ele é muito melhor que o de uma Lipo HD. E naquela época eu acho que você não tinha noção a transformação que você iria vivenciar, possamos dizer assim. Não tinha mesmo, né? Tipo assim, porque a gente olha um corpo definido, eu falo assim, na época, a top de todas, né, era a Bruna, né? Gente, eu olhava para aquele corpo e falava, gente, isso é inalcançável, mas nunca, né? Tipo assim, e eu acho muito importante a gente ter uma inspiração no grupo em que a gente participa, né? Porque se a gente vê uma pessoa que chegou, a gente vê que a gente também é capaz, cada um dentro da sua realidade, mas a gente vê que a gente também é capaz.
E eu acho que muito importante no meu processo foi foto, né? Eu sempre fui muito de tirar foto, marquei o Danilo desde o primeiro dia que eu acho que eu comecei. Porque às vezes a gente é muito crítico com a gente mesmo, a gente não vê as mudanças. E aí você vai lá avaliando as fotos, você vê, nossa, isso aqui tá melhorando, isso aqui melhorou demais. E aquilo ali eu falo que o resultado que é o que faz a gente permanecer, né, dentro daquele contexto ali. E acaba que todo mundo começa a te procurar, né? As pessoas falam assim: você está desafiando a realidade. Todo mundo passa mal com pão, todo mundo fica estufado, todo mundo isso. Como que você tem alguma coisa por trás? E o pessoal começa: ah, é bomba, ah, é isso, ah, tem remédio. E você vai só fazendo o negócio e as pessoas vão falando: não, mas tem alguma coisa ali, As né? pessoas, elas acham, é muito engraçado, Daiane, toda semana, eu escuto que alguém falou alguma coisa e quando vocês são inseridas dentro do planejamento, eu já tive aluna que uma vez virou pra mim e falou assim: olha, Danilo, eu comecei a fazer dieta com você, por quê? Porque dentro do meu grupo de amigas de médicas, todas falavam, ah, porque faz isso, faz aquilo, e hoje em dia eu sou amigo dessa menina, ela falou assim, não me falou na hora, à medida que ela foi submetida às metodologias, e ela foi emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo. E aí, o dia que as amigas dela viraram pra ela e falaram assim: nossa, mas o que, que você tá tomando? Ela, nada. E aí ela virou e falou comigo, falou assim: olha, Danilo, eu vim aqui, sabe por quê? Porque dentro do meu grupo de amigas que são médicas, todo mundo falava que todos os alunos seus tomavam alguma coisa. E eu vi que é diferente. E ela falou assim, e eu me senti também o quê? Sendo julgada até mesmo pelas minhas amigas. E aí eu comentei com ela, falei assim, olha, para poder entender o que é feito lá, que não é só o direcionamento do certo, né, Daiana? A gente tem um direcionamento por completo na tomada de decisão, porque é muito importante isso. Você tem que aprender a tomar decisão, porque não é dieta que te engorda. Não. Entendeu? E hoje em dia você tem um grau de conscientização muito grande. E aí, quem está de fora do sistema, toda semana eu escuto alguém, ah, Danilo, porque tal pessoa falou isso, tal pessoa falou aquilo. Eu falo assim, gente, deixa falar. Deixa falar, sabe por quê? Porque a pessoa que vai falar, primeiro, ela nunca foi minha aluna. E aí é o seguinte, quando uma pessoa for falar para você, você fala assim, olha, você escutaria uma palestra de alguém que deixa claro que, olha, eu vou dar uma palestra do livro X, mas eu não li o livro não, tá? Mas eu vou dar uma palestra. Você iria para a palestra? Com certeza não. Ou então você iria lá de loucura. Então eu falei assim, deixa falar. Só do fato da pessoa nunca ter sido minha aluna e falar alguma coisa, diz mais sobre ela do que da gente. É. Mas uma coisa, Daiane, que é bom também puxar, é à medida que você foi tendo resultado, você foi tendo resultado. E a Daiane, gente, chegou com um corpo que ele é padrão, normal. Um corpo de uma pessoa que ainda assim treina, buscava ali seguir dieta, mas ia e voltava, né? Com certeza hoje em dia você tem consciência do que era feito no passado, que não pode ser repetido para você poder chegar onde você chegou. E à medida que você foi melhorando, 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 isso gerou um certo interesse das outras pessoas de falar assim: olha, peraí, tá dando certo, e à medida que vocês vão melhorando cada vez mais, vem sempre aquela crítica, né? Vem muito, né? Eu falo que começa a crítica às vezes dentro de casa, né? Porque você tá lá com o corpo e você vai secando. É a primeira vez que a gente seca, é assustador até pra gente, assim, né? Tem gente que fala, tá doente? Tá magra demais, nossa, não tá ficando bom. E você tem que saber passar por isso, né? De uma forma tranquila, porque muitas vezes as pessoas ao seu redor não vão passar pelo processo junto com você. A minha realidade é essa. Eu tenho apoio, mas não vive a dieta junto comigo. Eu peso comida todo dia. O Flávio fala assim comigo, mas precisa pesar todo dia, você não sabe a quantidade de arroz? E eu falo, gente, a minha mente vai me enganar. Porque tem dia que eu chego em casa estressada. Eu acho que eu vou caprichar um pouco a mais no arroz se Vai ser eu generosa, né? vou Eu ser falo. generosa comigo, entendeu? Então eu preciso da balança todos os dias. A minha balança vive lá do meu lado. Eu não tenho preguiça de fazer a minha comida, né? Tipo assim, eu falo que é uma coisa muito importante. Você não ter preguiça de fazer a sua dieta. Você olhar para aquela comida, ver ela bonita, você ter prazer de comer ela. Porque tem gente que faz lá o ovo de qualquer jeito, joga o negócio de qualquer jeito. Fica ruim, faz um negócio bonitinho, coloca um negocinho que você vai ter prazer de fazer, né? Uma coisa engraçada ontem nos grupos dos alunos, né? Eu divido os alunos por hierarquia, as alunas que tomam mais tempo. Você comentou dessa questão de referência que depois eu quero comentar. Aí uma aluna pegou e uma semana de consultoria ela fez um bolinho e me mandou a mensagem, falou assim: "Nossa, Danilo, esse bolinho é maravilhoso". Aí tava um bolinho assim, eu falei assim: "Ai, manda no grupo para as meninas poderem incentivar". Ela: "Ah, não.
Eu vou mandar amanhã, porque esse aqui ficou foto, ficou ruim. Eu falei, que ficou ruim? O bolinho, ele fica gostoso antes de ficar bonito e apresentável para uma foto. Você vai mandar desse jeito lá, porque todas que estão lá, elas vão fazer esse bolinho desse jeito. Se você mandar um bolinho lá super mega bonitinho, que a gente pega a manha de fazer, né? Elas vão assim, eu não vou conseguir fazer isso. E aí é muito disso. Como a gente tem prazer em comer, a gente começa a cuidar um pouco mais. Eu falo que a gente cuida até mesmo da louça, né? Do prato. A gente tem prazer em ir lá e comprar um prato diferente, um prato de uma cor diferente, já que a gente está acostumado. Eu passei por essa experiência. Hoje em dia eu tenho, né, os meus bowls. Aí eu pensei, eu falei assim, gente, eu tô precisando de um bowl diferente, uma cor diferente aqui. E a gente, né, tira foto de comida. Você falou uma coisa muito importante, que o nosso olho, ele engana quando a gente vai ver a gente no espelho. E uma coisa que você sempre fez que foi um diferencial, porque eu acompanhei sua jornada muito de pertinho, a Daiane, gente, eu acho não, foi a pessoa que mais me marcou no Instagram. Mais me marcou no Instagram. E todo dia ela me marcava. Pensa sempre o seguinte, a Daiane conseguiu em tempo recorde, eu acredito que foram 8 meses. Foi de outubro a maio. Isso. 8 meses sabendo que teve cirurgia no meio, ou seja, teve ainda um atraso. A Daiane conseguiu, em 8 meses, sair. Eu não acredito que você tinha uns. Tava com 17%. 17%. Para 10%. Para 10%. Geralmente, isso, gente, 10% é o seguinte: 10%, para vocês terem uma ideia, vou deixar uma foto no descritivo do podcast para vocês terem uma ideia do que é 10%, mas com 10% de gordura você com certeza tá das melhores da academia e possivelmente não vai ter ninguém melhor que você. Eu brinco que as meninas, que elas não conseguem se enxergar na hora que elas vão conquistando o corpo, né? E eu falo assim, olha, deixa que eu sou o olho de vocês. E aí quando elas vão viajar para a praia, eu falo assim, olha, você vai fazer uma coisa na praia. Você vai observar quem tem o corpo que você tem. E aí é unânime. Tem uma aluna minha que tá viajando para fora, e aí ela pegou e deu raça, né, e tudo mais, chegou no melhor corpo da vida, e lá, postando foto, ela tá na Grécia, e aí eu falei assim, e aí, como é que é o pessoal aí? Aí ela pegou e falou assim, estou no topo da cadeia alimentar. Não, eu falo que eu fui, gente, eu acho que foi o auge, assim, eu fui para Jeri, né? É um lugar que você vai ver muita gente bonita. E as pessoas me paravam assim para falar: "Nossa, que corpo!" É muito engraçado, né? A gente fala: "Gente, eu tô vivendo isso, eu consegui e sem sofrer", né? Eu não sofri. Eu lembro que você me ligava, você falava assim: "Daiane, mas você tá aguentando? Você tá aguentando?" Mas eu tava aguentando porque eu era feliz ali naquele. Senti uma fominha? Claro, é normal sentir, mas o processo estava tão bonito de se ver, né, que a gente suportava. E eu lembro, né, que tinha um médico na época, né, que participava do nosso processo, que um dia eu cheguei na praia, eu tirei uma foto e mandei para você, e ele viu, né, no Instagram, e ele falou assim: "O que o Danilo tá te dando?" Eu lembro. Eu falei: "Você é o meu endócrino. Você acha que eu ia tomar outra coisa além, né, das coisas que você me fala?" Ele: "Tenho certeza que isso não é só dieta." Não, e esse caso, né, é muito interessante que eu lembro. E assim, eu hoje em dia eu faço trabalho multidisciplinar, eu já trabalhei com atleta, eu sei o que pode, o que não pode ser feito. E sempre quando eu pego alguém para poder ver, eu falo assim: o que seu médico passou? Passou isso, isso, isso. Eu pondero às vezes, eu falo assim: ó, isso aqui não faz não, por conta disso aqui eu já vi dar muito problema, isso aqui não precisa. Às vezes realmente não precisa, porque a gente faz muita coisa na dieta, no treino, no comportamento. E nessa época, quando a Daiane chegou com esse corpo, eu não esqueço disso, que aí você foi fazer seus exames. E você tinha o chip, né? É, E na hora que foi fazer os exames, tava zerado. Não tinha hormônio no seu corpo. hormônio. E você tava com um corpo, tipo assim, inacreditável. Tanto que dessa vez, eu ainda falei assim, caralho, tipo, como que tem como chegar num corpo? E você sabe, né, que antes de eu trabalhar com orientação, meu mundo era o mundo do fisiculturismo. Eu nunca imaginei que era possível chegar em certos corpos sem a utilização ou até mesmo o abuso de certas substâncias. Eu fui descobrir isso orientando pessoas, orientando mulheres focadas, e claro, uma mulher focada, determinada. E até hoje, quando alguma aluna minha pega, essa menina mesmo que está viajando, ela falou assim: Danilo, estão falando que eu estou tomando alguma coisa. Eu falei assim: olha, você tem que entender o mundo também. Por quê? Hoje eu, Danilo, se fosse há 10 anos atrás, eu te visse com o corpo que você está, eu também falaria isso. Por quê? Porque eu não ia ter a base de comparação, por exemplo, que eu tenho hoje em dia, que é justamente o quê? Dá para poder chegar lá? Dá. E justamente é o que a gente faz.
E a pessoa que não tem corpo, né, ela tem que utilizar, às vezes, desse artifício de falar que a gente faz algo diferente. Eu lembro que na época que eu tinha implante, uma moça falou assim: Ah, mas com 2 chip é muito fácil. Eu falei: Dois não, tem mais. Mas coloca também. E vamos ver se a gente vai chegar no mesmo lugar? Porque eu acordo todo dia, eu faço cardio todos os dias. É de segunda a segunda. E você sabe disso. Eu viajo, eu chego e eu vou fazer cardio. Todo mundo fala, Daiane, vai descansar. Não, eu quero fazer cardio, eu quero fazer. Treino 5 vezes por semana. Não é o implante. Tanto que na época desse médico eu falei, uai, eu colocava o meu resultado no implante e na dieta do Danilo. Mas então quer dizer que o implante não está servindo de nada. E a gente resolveu tirar o implante, né? Você lembra? Não, vamos ficar sem agora. Tava na hora de renovar, não tinha mais nada. Falei, faz os meus exames e olha aí se tem testosterona alta, se tem tudo alto. E aí não tinha. Não tinha, mas eu te falo, foi surpresa até pra mim. Tanto que o seu corpo ele respondia, e assim, eu tô acostumado a orientar pessoas que têm o chip, pessoas que têm orientação médica, que não abusam, mas tomam uma certa substância na quantidade certa para certa individualidade. E pra mim foi uma surpresa também. Que eu falei assim, gente do céu, como conseguiu? Mas é justamente o seguinte, eu falo pra todo mundo, gente, se desse o corpo que vocês desejam, vocês perdem ele engordando. Só que você engorda onde? Que horas que as pessoas engordam? Elas engordam quando elas não têm o controle sobre as emoções, quando elas linkam e buscam compensação com comida, quando elas não conseguem participar de eventos sociais. Aqui, gente, as meninas, à medida que você vai tendo um corpo, a queda é grande. Se você tem um corpo e você começa a errar, você perde ele. Perde muito fácil. Muito fácil. Muito fácil. E eu falo que o que você ensina, né, que outros profissionais, às vezes não tem nem o tempo, né? Porque o médico senta ali com você 1 hora e tchau, vai fazer sua vida, né? Você não, né? Você tá com a gente no processo. E você ensina tudo. Como que a gente vai agir num churrasco? Como que você vai agir numa pizzaria? Como na festa de criança? A gente tem orientação para tudo. Todo mundo, quando fala assim, eu vou procurar o Danilo, eu falei, vocês têm preguiça de ler e de escutar? Porque se vocês tiverem, não vai adiantar nada, não. Vocês têm que ler, escutar o que ele fala, porque para tudo tem um jeito. Como a gente vai agir em viagem, a gente vai curtir, a gente vai beber, a gente vai comer a comida ali daquele lugar, aproveitar. Mas a gente sabe fazer as boas escolhas, sabe viver dentro daquele contexto. Eu vou para uma pizzaria, eu como pizza. Eu não vou para pizzaria e vou pedir uma salada na pizzaria. Eu até É, falo com vocês, não faz isso não, pede pelo a pizza. amor de Deus, né? Não, não tem jeito. Eu vivo. Eu falo que, tipo assim, eu bebo meu vinho, né? Tenho minhas refeições livres. Só que, diferente de antigamente, eu ficava sonhando com a sexta-feira para me chutar o balde e comer como se não houvesse amanhã. Aí eu não tinha refeição livre. Eu tinha o fim do mundo ali no meu final de semana. Não conquistava nada, porque ia só ficar rodando atrás do rabo, né? Porque você não chega em lugar nenhum. Agora não, eu acordo sábado, eu estou na minha dieta, eu sei que de noite eu vou ter uma refeição legal, vou tomar meu vinho, vou fazer. E eu não perco. Eu acordo na segunda hoje melhor do que eu fui dormir sexta-feira. Perfeito, é muito interessante isso, gente, pelo seguinte, essa questão do tempo, né, Daiane? Quando as pessoas elas começam a consultoria, por exemplo, eu tenho uma aluna minha que ela me pergunta alguma coisa. E aí, claro, a minha vida é uma repetição que à medida que eu tinha que tirar uma dúvida, eu fiz isso durante 10 anos. Eu tirava uma dúvida, eu escrevia um texto. Aí aparecia essa dúvida de novo, eu complementava o texto. Aparecia, eu fazia uma aula. Aparecia, eu fazia um áudio. E aí ficou robusto a consultoria. Então, quando uma pessoa hoje tem uma dúvida, e aí essa aluna é muito engraçada, que ela tinha uma dúvida, eu falei, cara, sua dúvida é muito boa. Aí eu mandava o texto para ela. Ela falou assim, mas eu vou ter que ler tudo? Eu falei, então tá bom, vou fazer o seguinte, eu vou responder com uma linha. Aí eu respondia com uma linha, eu falei assim, sim ou não? Eu falei assim, tá aqui. Eu falei assim, tá a resposta, você pode seguir ela. Agora, se você quiser um dia não depender de mim para poder tirar dúvidas e você aprender a tomar decisões, o texto tá acima. Você pega e você lê. O engraçado é que as pessoas ficam me apelidando de Danila, né? Sim. O pessoal fala: Ah, quando a gente está em dúvida, eu não consigo falar com o Danilo, eu vou te mandar mensagem, porque você vai saber me responder, né? Mas eu falo que muitas das pessoas elas têm preguiça, né? Elas querem conquistar só, né? Elas olham para o corpo da pessoa e falam assim: Ah, eu quero aquele corpo, mas elas não querem viver o processo inteiro, né? E se soubesse como que é bom, né? Chegar em 10%. Eu falo que a gente chegou em 10% e a gente começou a comer, né? Comeu e foi comendo. Eu cheguei em 2.500 calorias, coisa que é homem. Tem Nem homem que homem não come, Daiane. come isso. Atualmente, Daiane, olha só que interessante, gente, porque eu falo que a vida fitness ela começa depois dos 10%. E é muito bom explicar isso aqui. Primeiro,
Porque com 10% você tá com o melhor corpo de todo mundo que você conhece. Pronto, o seu objetivo é ficar com um corpo, você deseja ter um corpo, ótimo. E se você chegou lá dentro da nossa metodologia, é porque você tem a condição de sustentar esse corpo, ou seja, uma progressão. Só que quando você chega, gente, num corpo, geralmente a gente quer baixar percentual de gordura. Então, é degenerativo controlado, a gente vai tirando de pouquinho, comida de pouquinho em pouquinho. Eu quero até que você conte essa experiência, porque eu vou submetendo as meninas a certas metodologias e vou falando com elas: olha, você será vencida pela fome. Vamos ver até onde você consegue ir. Por isso que é a minha preocupação sempre, né? Nossa, será que vai dar? Será que não vai dar? Porque isso é muito de organismo também e também de poder ali de sobrepor, né, a fome pela ação mental que as pessoas têm. E aí, durante essa jornada, gente, depois que você abaixa seu percentual de gordura até certo ponto, se você adquire a habilidade de aprender a viver a vida sem ganhar gordura, é possível colocar comida no planejamento. E aí, na hora que coloca comida, e a Daiane tem uma coisa que você e algumas poucas alunas têm, que eu comento, né? Eu falei assim: olha, eu não vou errar, entendeu? Eu sou seguidor de dieta, eu sempre me coloco no lugar de vocês e eu tomo a decisão com a cabeça de vocês, mas com o meu conhecimento, ou seja, é tudo que eu mais sei. E a Daiane, ela se jogou. Eu lembro que desde o início ela falou assim: olha, Danilo, o que você falar, eu vou falar, vou fazer. E foi assim, né? Desde o início. Sempre foi assim. Eu falo que eu nunca duvidei. Eu falo, quando alguém fala assim, ah, eu acho que tal coisa tá errada. Se você começou a duvidar do profissional que tá com você, não vai dar certo. Já, eu paguei para aquilo, vamos fazer. Ele sabe fazer. Ele não vai errar comigo, até porque para ele não é um bom negócio errar, né? Então, tipo assim, eu nunca tive medo. É para tirar comida? Vamos tirar. Vamos colocar comida? Vamos colocar. O pessoal falava assim, mas você vai deixar ele te colocar esse tanto de comida, você vai engordar demais, você vai ficar gorda. E é aquele negócio, o off tem que estar aqui, né, na cabeça da gente quando a gente começa a comer. Porque o corpo não vai estar tão sequinho, não vai ter aquela definição toda mais. Tem que passar por aquilo. Ah, não quer ganhar glúteo, não quer ganhar perna. Como que vai ganhar se não comer? Hoje em dia, Daiane, você percebe isso, né? Essa questão, complementando, quando você chega, então, no seu menor percentual de gordura, a vida fitness, gente, começa quando você tem um corpo e quando você pode comer em quantidade. Comer é muito bom. Todas as mulheres que elas fazem essa transição e começam a comer, eu viro para elas e falo assim: olha, a partir de agora, eu crio a jornada, né? Tem os pontos de atenção. Quando a gente vai comer mais, gente, tem que prestar bastante atenção. Por quê? Porque o erro vira agravante, vira gordura e não sai do seu corpo. Sabe? Ou seja, só pode comer mais se você aprendeu realmente a viver a vida sem ganhar gordura. E eu falo que hoje em dia você é muito mais bonzinho do que você era na minha época que eu Sou. comecei. Eu lembro que eu via algumas pessoas postando doce de leite, sucrilhos. E eu falava assim, nossa, Danilo, eu quero. Você falou, você não chegou no ponto. Você não pode comer isso. E eu consegui colocar um doce de leite quando eu cheguei nos 10%, né? Aí eu falo com as meninas, gente, hoje vocês podem comer doce de leite desde o início, entendeu? E eu falo, tirar, uns dias para trás eu falei assim, vou tentar tirar tudo. Eu vi que o doce de leite, 20 gramas, gente, é 20 gramas de doce de leite, ele me faz eu ter um dia feliz. Sem cheio, porque eu tô no supermercado o dia inteiro. Lá em casa, você sabe como que é. É Loucura, loucura. Páscoa, começa a chegar ovo de Páscoa lá no início do ano. Panetone começa a chegar lá em agosto. Eu lembro dos panetones. A Daiane me mandando foto de pilha de De panetone. panetone, de chocotone, de tudo. Então, tipo assim, eu sei a minha realidade. Aí eu entrava dentro do supermercado. Quando eu tinha comido meu doce de leite, eu não tinha vontade de nada. Quando eu não como, eu entro dentro do supermercado, eu quero comer fino, biscoito recheado, coisa que eu nem ligo. Então, tipo assim, é importante isso. É você saber conhecer seu corpo, os seus limites e ter aquilo ali, né, dentro da dieta. Fala, eu preciso disso. Ah, hoje eu tô de TPM, eu preciso de um doce. Então, na minha dieta tem lá meu pão com doce de leite. Gente, nada mais feliz do que comer aquele pão com banana, doce de leite. Nossa, pra mim, assim, eu tô no auge do auge quando eu como aquilo. Ontem eu recebi uma mensagem de uma aluna que falou assim: Danilo, você salvou o meu casamento. Eu falei: o que aconteceu? Ela: eu estava numa TPM, e aí as meninas recebem, né, sempre os documentos para poder aprender a tomar decisão, e ela fez aquela receita da pipoca doce. E ela assim: aí, Danilo, eu fiz a receita da pipoca doce, nossa. O meu marido falou assim: faz essa pipoca sempre, que ela falou que a TPM dela vem, e ela falou que ela não consegue nem se manter dentro dela.
Ela falou assim, Danilo, quando a minha TPM vem, são 4 dias, que se eu pudesse me colocar dentro de uma jaula, até mesmo contra mim, eu me colocaria, mas eu tenho que conviver no mundo. E aí ela falou que chegou em casa estressada, e era o momento que o marido dela até nem fica beirando muito ela, não. Aí ela pegou o documento lá, viu, e falou, vou fazer essa pipoca aqui. E ela falou assim, nem pus fé na pipoca. Na hora que eu comecei a comer, e a pipoca você vai comendo de pouquinho em pouquinho, ela falou assim, chegou no final, eu tava com aquela satisfação. E uma coisa que é interessante, né, Daiane? A Daiane, eu brinco que teve uma vez uma conversa no grupo, a gente tava conversando sobre genética. Aí, conversando sobre genética, e eu recebi a mensagem, porque a Daiane tem genética. Eu falei assim, olha, gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Mulher ter genética é muito difícil. E depois de 35 anos, toda a genética de uma mulher vai embora. Não tem como. E ainda eu comentei, eu falei assim, mesmo vocês no grupo, né? A gente tem um grupo de alunos que estão comigo há muito tempo. Mesmo vocês aqui no grupo, onde todas já fizeram esse processo, todas têm o melhor corpo da vida, todas, em qualquer lugar que elas são referências. Eu falei, de todas vocês aqui, 3 têm genética. Só. O resto não tem. E aí eu citei o seu caso. Eu falei assim, a Daiane, por exemplo, ela tem 0 genética. Não tem genética. Zero. Não. Tanto que no início, ela falava assim, Danilo, eu posso comer tal coisa, tal coisa. Eu falei, Daiane, eu já tô custando para poder fazer sua dieta, para poder... A gente tem que trabalhar com pouca comida. Se eu tiro mais, você sente muita fome, eu já tô custando para poder colocar, para poder matar a sua fome. Se eu colocar qualquer doce aqui, vai dar errado. Vai dar fome. E esse início, né, essa primeira vez que você fez, tem até o seu gráfico, né, naquele pouquinho de comida e foi difícil. 1.100 calorias teve uma Chegamos época a que a gente comia. 1.100 no início. Como que eu vivia? Eu não sei como que eu vivia com 1.100. Você sabe como, né? Eu falo, quando você tem uma dieta, eu falo, né, a dieta inicial nossa alimenta o nosso corpo. E aí cada pessoa tem um metabolismo, ou seja, tem uma quantidade de comida que você pode comer de comida que te dá saciedade, que vai fazer com que você fique saciada. Isso é seu metabolismo. E a partir daí a gente vai o quê? A gente vai trabalhando essa questão de comportamento, a gente vai trabalhando a tomada de decisões, vai entendendo como é que é a vida, né? O que é seguir dieta? Muita gente que chega até mim, eles acham que sabiam seguir dieta. Na hora que você vê o que é seguir dieta, o que é você falar um monte de não, porque o mundo convida a gente a errar o tempo todo, a gente começa a compreender. E a Daiane, gente, aí eu tirava um pouquinho de comida, aí o corpo dela respondia, aí eu tirava outra. E tem uma coisa mágica, Daiane. Sabe por que você aguentou? Primeiro, porque você acreditou no processo desde sempre. E uma coisa é eu tirar a comida com uma pessoa que às vezes está lá com fome, mas olha pro espelho e não está gostando do que vê. E outra coisa é quando vocês chegam num ponto. Tem um ponto, gente, que é fantástico a gente como orientador. Tem um ponto que eu falo com as meninas, olha, quando você bater o melhor corpo que você já teve, e, tipo assim, tá muito antes de 10%, eu quero que você me conte. Aí as meninas me contam. Elas falam assim, ai, Danilo, é um dia, né? Parece que a gente acorda, olha pro espelho e olha um corpo, Nossa, eu falo assim, não é os 10% ainda. Daiane, você lembra quando você acordou que você falou assim, nossa, tem muito tempo que eu não vejo esse corpo? Tem, eu acho que tipo, foi mais ou menos. A gente tava uns 6 meses juntos, assim, né? Com esse negócio meu de foto, foto, foto. Eu falei, nossa, tem uma definição aqui nessa barriga que não existia. A minha lipo tá vindo natural. A gente dá muito valor, né? Quando a gente sofre, né? A gente passa pelo processo, perde, pesa e a gente vai vendo. Eu falo que. Aí você fala, nossa, eu posso ir muito mais longe do que isso, né? Eu lembro, Daiane, uma vez que você tirou uma foto na frente do espelho, puxando assim, e falou assim, Danilo, olha isso aqui. As minhas roupas estão muito folgadas. E foi nessa jornada, nesse momento, quando você foi sinalizando essa questão das fotos, é muito engraçado, porque eu vi, basicamente eu estava com a Daiane 24 horas. Porque todos os dias, igual eu falei, a Daiane fazia o kart, fazia o treino, ela tirava foto. E tinha as fotos periódicas ainda que eu pegava. Eu acho que de todas as alunas foi a que eu realmente, eu sabia tudo que estava acontecendo com o seu corpo. E a gente tem um olhar analítico, né? E você conseguiu, sabe como fazer essa dieta de 1.100? Porque antes dela tinha uma de 1.150. Antes dessa tinha uma 1.200. Ou seja, a gente foi tirando comida de pouquinho em pouquinho, mas chega um determinado ponto que a dor, sim, de muitas vezes ter que segurar a fome, ela é grande. Só que ela vem junto com uma satisfação de olhar pro espelho. Eu tive uma dieta um pouco antes de você, que de tarde era água, 2 morangos. A mulher mandava eu colocar goma xantana na água para dar uma consistência. Ô, gente, quem que não vai comer 1.100 comendo pão, arroz, feijão? Vai comer felizinho. E olhando pro espelho, né, Daiane? Eu falo que esse momento, quando você... Primeiro, quando você chega num corpo que você fala assim, nossa,
eu tô sendo recompensada. Aí você continua, continua. É difícil? A primeira vez que você faz uma coisa sempre é mais difícil. Só que na hora que você começa a ver o benefício, você começa a olhar pro espelho, vem um sentimento na sua cabeça, gente. E só quem já viveu isso sabe viver e você tem que construir esse patrimônio. Ou seja, você vai viver se você fizer tudo certo, com a metodologia certa, para poder atingir isso, se for, tipo, com muita intenção. Só que na hora que você chega, você olha pro espelho e fala assim: problemas da fome, problemas de qualquer coisa, porque a satisfação, ela é tão grande, que Esses dias eu vi uma mulher falando assim: ai, a roupa 36, eu não participo desse assunto porque não passa nem nas minhas coxas. E eu comentei assim: falei, "Ó, gente, o sonho de toda mulher é usar 36. A mulher que fala que não quer usar 36 é porque ela nunca chegou naquilo ou ela sabe que tá muito difícil de chegar, né? A gente entrar na loja, colocar uma roupa PP, o negócio ficar largo. Eu já usei 42, eu tava conversando esse dia com uma menina lá do grupo. Ela falou, não, mas você sempre deve ter ficado em 36, 38. Eu falei, minha filha, já usei 42. Eu acho, fico assustada. A cara era assim, ó, desse tamanho, uma bola. Não tem prazer maior. Eu falo que a autoestima que vem com isso. É muito difícil alguém abalar a gente quando a gente conquista um corpo, né? Eu falo que mulher tem muito de julgar uma outra, ficar se às vezes se colocando mais para baixo. E quando a gente adquire um corpo, vem muita coisa junto, que a gente vê que a gente é capaz. Eu falo que quem é capaz de fazer uma dieta e chegar num corpo é capaz de qualquer coisa, né? Profissionalmente, dentro do relacionamento, você não aceita tantas coisas, mas porque você sabe que você é foda pra caramba, gente. Eu consegui fazer isso, eu consegui chegar num corpo, eu não vou conseguir passar por esse desafio ou resolver esse problema. A gente consegue muita coisa. é isso mesmo. E uma coisa que é super interessante, né, Daiane? Durante a jornada, a gente tem que enfrentar os nossos, muitas vezes as nossas. Até eu ia falar uma palavra aqui, mas eu ia ser cancelado. A gente tem que enfrentar os problemas internos que a gente tem, aqueles problemas mais íntimos que muitas vezes a gente esconde da gente mesmo, e que, no final das contas, a habilidade que a gente adquire seguindo uma dieta para poder conquistar um corpo, porque você tem que falar não para um monte de coisa, você tem que falar sim para você tem que colocar como prioridade, você tem que lembrar e ter clareza do que você deseja, sabendo que instintivamente o mundo e você mesmo, o seu próprio corpo, vai te levar para vão te levar para outros caminhos. E no final das contas, a habilidade que a gente adquire e o ambiente que a gente tem para poder ter um corpo, ele é o melhor ambiente para a gente poder evoluir em tudo. Uma coisa que você citou que eu vejo essa frequência, né? O que vocês que realmente se superam, que vocês que vão ali batendo as suas melhores versões, e literalmente não é falando da boca para fora, igual hoje em dia tem na internet, a sua melhor versão. Gente, a sua melhor versão, você tem que despedaçar e ir lá pegar todos os pedacinhos e montar de novo, e fazer isso várias Várias vezes. Eu vezes. brinco que aqui a gente cai para cima, É. entendeu? E isso transforma vocês. Eu, como orientador, eu tenho uma visão que eu falo para vocês é um evento único, para mim não. E aí eu fico observando. Por isso que às vezes eu faço perguntas estratégicas. Ô, Daiane, mas tá dando pra seguir mesmo? Porque ela foi seguindo tudo, gente. A Daiane não errou absolutamente nada. Fiz E muito bem. eu falo assim, olha, Daiane, você sabe que o dia que você errar é normal. Você lembra que eu falava com você? E aí eu falei assim, então fica tranquila, porque eu sei que você acorda pra acertar. E pensa sempre o seguinte, uma pessoa que acordou pra acertar durante 7 meses, se ela errar, essa pessoa já não é você mais. Não, tem alguma coisa saindo do controle, né? A vontade de doce é isso. Eu lembro que eu te sinalizei. Falei, eu não gosto de doce direito, tô com vontade de comer doce, tem algo errado. E eu acho que é importante isso, né? A gente sempre falar, né? Ser sincero, né? Com a pessoa que tá orientando a gente, que muita gente não é, né? Eu lembro que um dia uma menina falou assim com você, ela postou, eu fiz um bolo pra minha avó e eu não comi. E no meu direct ela me mandou, nossa, eu comi 3 pedaços. Falei, mas você tá enganando é você mesma, meu amor. Aí você fala que você tem 2 anos e não consegue, mas por que você tá mentindo pra ele? Fala com ele que comer os 2 pedaços de bolo é mais bonito, né? Tipo assim, a pessoa acha que se engana. E todo mundo fala assim: mas você gosta de academia. Você gosta de fazer dieta. Você gosta disso. Gente, ninguém gosta, não. É gostoso ficar em casa, no sofá, deitado, assistindo Netflix. Eu falo que lá atrás eu fazia 2 vezes por semana academia, eu marcava todos os meus compromissos para essas 2 vezes, para mim faltar. Hoje eu não penso. Eu contratei um personal, ele tá lá me esperando, é igual trabalho, é igual tomar banho. Todo dia eu tomo banho, todo dia eu vou pro meu trabalho, todo dia eu vou pra academia, né? Porque o esforço da gente, ele é recompensado.
Eu falo que essa questão de ser recompensada pelo esforço, isso é muito importante. Muito. Porque motivação todo mundo tem. Desejo, então, Todo mundo. aos montes. Todo mundo deseja hoje, Daiane, ter um corpo. Eu falei assim, gente, é muito simples pensar. Você comentou, né? A mulher que não deseja isso tá mentindo pra ela mesma. É muito simples. Se existisse um botão na sua frente, tá assim, ó, vestir 36 ou continuar vestindo 42, qual que você aperta? Uai, então peraí. Eu falo assim, na mais pura essência do ser humano, é difícil, porque dói. Porque dói, porque você tem que aceitar a sua situação. Mas o quê? Mas hoje existe o quê? Existe muito desejo, existe muito faísca. Mas na hora que você se submete e você fez uma coisa que é fundamental, você pagou o sucesso antecipadamente. E você, eu falo, você se inseriu dentro de um planejamento para poder fazer algo que você nunca fez. E à medida que você foi tendo resultado, eu acredito que isso que te motivou bastante foi: olha, dentro desse ambiente tá mais agradável do que outros. Muito. Porque quem já comeu batata doce e frango, gente, isso acontece muito com homem. Eu não como batata doce nem se você me pagar. Eu fui comer batata doce, sabe como? Agora eu faço elas em chips, aí eu Aí fica coloco... gostoso. Não, aí ela... Eu nem deixo muito sequinha, não. Aí ela fica, tipo assim, quase um pouquinho borrachudazinha, assim, ó. Aí eu fui gostar de comer batata doce depois de 8 anos. A menina que trabalha lá em casa, ela faz batata doce de vez em quando fritinha assim e tal. Aí de vez em quando eu vou lá e pego um assim, sabe? Mas meio desconfiada. Mas aí acontece muito com o homem. Por quê? Porque a gente amassou barro, né? Eu falo que lá atrás, meu Deus do céu. Hoje em dia, a gente segue dieta é com o pé nas costas. Não existe dificuldade. A dificuldade que tinha no passado, existe o quê? Existe agora? Existe quando você recebe uma dieta, que você começa a passar fome de forma gradual, mas aí você vê o resultado, você já entende do processo. E no final das contas, eu falo assim, gente, é bom demais, entendeu? Hoje em dia eu falo, é mais fácil pra mim seguir dieta do que não seguir. Não seguir dieta dá mais trabalho. É igual a questão de suplementação, né? Todo mundo fala, aposto que ele te passa um monte de suplemento, um monte de whey, não sei o quê. Falei, gente, o whey lá em casa às vezes vence. Porque como eu não sou de receita doce, né? Eu sou muito do salgado. É muito raro eu usar um whey. E todo mundo acha que, vai fazer dieta, tem que tomar. Não, gente, tem a opção. Pra quem gosta ali da praticidade. Mas eu gosto de comida, eu gosto de arroz, feijão, macarrão, né? Aqueles pratão de macarrão, assim. Eu falo que a felicidade de uma mulher é poder chegar à noite, colocar lá 200, 250 gramas de macarrão com molho. Na hora que você vai pesar tudo, dá mais de 600 gramas. É. Aí você olha para que ele não cabe no prato. Aí você fala assim, gente do céu, você sabe que esse é o ápice da felicidade. Detalhe, sabendo que você pode comer e que não vai engordar 1 grama, que tudo tem destino. Isso é um patrimônio que não tem como comprar. Não tem. Hoje, por exemplo, o seu corpo, com a sua qualidade de pele, com o seu metabolismo, com, claro, né, a sua mente de tomar decisões e saber o que, manter na sua vida só o que te fortalece, isso não se compra. E é por isso que não existe fórmula mágica, é por isso que não existe manipulado. Essa questão que, hoje em dia, né, eu vivo muito essa questão de dieta. E lembra sempre, antes de ser orientador, eu fui orientado. Eu já tive 15 orientadores. Então, e vários deles eu não conseguia ter o resultado. Eu lembro que uma vez, eu não esqueço disso, eu também não era um bom seguidor de dieta, isso é muito importante. Eu, claro, recebia dieta, batata doce, frango, ovo, ótimo. E eu lembro que à noite, Daiane, eu não esqueço disso, eu comprava um picolé zero. E comia com o meu ovo, minhas claras, e comia o meu picolé zero, porque eu achava que eu tava seguindo dieta. Sabendo que aí o picolé de zero não tinha era nada, entendeu? Aí eu olhava para os meus planejamentos antigos, eu lembro, 2012, foi quando eu consegui realmente ter um corpo, foi 2013, que eu olhei pro espelho e falei assim, nossa, aquela sensação, cheguei, eu nunca tive esse corpo, valeu a pena. 2012 eu tive uma orientação que aí eu pego assim, eu falo assim, gente, isso aqui, a parte técnica tá até boa. Se eu tivesse seguido, eu ia ter resultado e eu pagava o preço, só que eu achava que eu seguia dieta, né? Eu falava um monte de sim para um monte de coisa, eu comia final de semana, eu beliscava. Então eu vim da parte prática. E aí, à medida que eu fui realmente vendo o que era seguir dieta e ouvindo o caos, né? À medida que eu falei assim, gente, eu já tive orientador, eu já paguei. Teve um ano que eu tinha gastado uma pá de dinheiro, tomado um monte de coisa e eu não tinha chegado lá. E eu lembro que um amigo meu chegou pra mim e falou assim, olha, Danilo, o seu problema é que você gasta dinheiro demais, entendeu? E esse menino não tinha tanta grana e ele tinha um corpo muito bom. Eu falei assim, e você diverte demais. E eu falei assim, cara, o pior que é isso mesmo. Ele falou assim, vive a vida do jeito que eu vivo, que com certeza você vai conseguir. E a gente lutava junto, e aí eu comprei um livro. Eu comprei um livro e falei assim, vou fazer isso aqui. Sofri.
Mas eu sofri, eu passava tanta fome, que eu falei assim, não, mas eu vou conseguir, porque eu comecei a ver o resultado e eu cheguei lá. Mas eu cheguei lá, gente, sofrendo muito. E por ter passado por muitas situações onde eu já fui o rei astronauta, tomador de pílula, eu tomava mais de 15 suplementos. Eu já fui aquela pessoa que atolei no farmo, gastei, eu lembro, foi R$ 50.000 que eu gastei no ano, isso lá em 2012. Imagina o que era isso, entendeu? Tomando tudo, tomando GH, testosterona, um monte de coisa, e não cheguei lá. E quando eu fui comprar um livro, onde eu diminuí quase tudo que eu tomava, o livro não utilizava tanto suplementação, e aí eu consegui chegar. E aí, à medida também que eu fui vendo que, beleza, eu gosto de comida. Passei por certas situações onde eu não posso tomar muito whey, tem que ser muito específico. E eu comecei a me perguntar, eu falei assim, e será que precisa disso tudo mesmo? Porque na hora que a gente chega com o corpo tomando um monte de coisa, a gente acha que tudo aquilo é necessário. É. E eu lembro que eu cheguei num corpo e falei assim, agora eu vou tirar uma coisa por uma coisa. Eu quero ver o que é necessário e o que não é. Existem alguns manipulados bons? Sim. Existem alguns suplementos bons? Sim. Mas no final das contas, a nossa dieta, ela tem base. Tanto que eu faço questão. Eu posso até colocar o whey, mas eu falo que eu não faço vocês dependerem de nenhum industrializado. Aí chega num momento que a gente não quer whey, essas coisas líquidas, não. Eu, se eu tomar um trem líquido, eu morro de fome, né? Eu tenho que comer, gente. Não é comer muito. E o pessoal falava assim, mas Danilo, faz assim empurrar comida, né? Não tem como você comer isso tudo nesse peso seu, magrinha, desse jeito. Eu falei, gente, eu nunca empurrei comida na minha vida. Pelo contrário, tinha dia que eu acabava de comer aquele pratão de macarrão, passava meia hora, o que que eu te falava, Danilo? Eu tô com fome. Tô com fome. Pra onde tava indo? Teve uma época que a Daiane era o buraco negro da Negro. fome. Uma coisa que a gente sempre faz é muito isso. Depois que a pessoa secou, independente de onde ela chegou, tem gente que consegue chegar lá, tem gente que não. E chegar lá que eu falo o seguinte, perdeu o seu grande bloco de gordura, eu brinco que de vez em quando as meninas, por que eu não cheguei lá? Eu falei assim, porque você chegou aqui com gordura demais, entendeu? Eu falo, o tanque tava cheio demais, então já perdemos um bloco, no próximo cutting você chega lá. E aí, à medida que a gente vai, né, depois colocando comida, eu sempre coloco de pouquinho em pouquinho e falo, ó, vai comer tanto. E mesmo assim, a fome ainda existe, né? Aí eu falo assim, e tem mais fome? Tem, onde é que você quer comer? Aí vocês vão escolhendo. E foi nesse momento que a gente começou a colocar algumas outras coisas, né? E mais engraçado, né? A gente tinha secado, você começou a colocar comida pra mim, aí a gente foi pra 1.500. E aí passou uns 3 semanas, a gente colocou mais. Aí a gente foi colocando, e colocando, colocando. E o corpo eu ia tirando foto a cada 3 semanas, né? Porque você tava acompanhando pra ver se eu não tava ganhando gordura de novo. E o corpo secando. E foi aí que eu cheguei lá em Jeri, uns corpos secos, secos, secos. Eu falo, essa questão, né? Vocês viram máquinas de triturar comida, porque vocês vão comendo e vai dando aquela satisfação. E é bom, né, Daiane, ver o volume de comida crescendo. Uma das coisas que todas vocês falam quando vocês vão comer, a vida vira outra. Virou. Você começa a ter energia, você começa a subir peso, você começa a subir carga. O seu personal que te acompanhava falou assim: ué, mas o que você está fazendo? Ou seja, eu falo que as meninas que começam a comer, eu crio a sinalização. Eu falo assim: olha, essa quantidade que você está comendo, você já comeu isso na vida? Ela nunca. Eu falei, então eu quero que você observe. Eu quero que você observe como você acorda, a sua energia ao longo do dia, como é seu treino, como é sua disposição, como é seu humor. Tem relato de aluna minha que virou para mim e falou assim: Danilo, o meu marido falou que agora eu sou muito mais legal, que eu sou muito mais divertida, que eu não reclamo. Eu lembro que essa menina, quando ela começou a comer, ela ficou com receio, porque ela tinha chegado com muita gordura. E eu falei com ela, olha, nesse momento agora não tem condição mais da gente continuar no déficit. Você tá acordando para acertar, você erra todo dia. Acabou, chega. E eu vou entrar com comida. Ela, ai, mas com comida eu não vou emagrecer, com comida nisso, isso, isso. Eu falei assim, olha, você nunca comeu. Você nunca comeu, ela tinha mais de 20 anos que ela estava tentando. E hoje em dia, eu até conversei com ela tem pouco tempo, ela tem 45 anos hoje em dia. Eu falei assim, a vida inteira você viveu na restrição. Você nunca fez o que a gente vai fazer. E outra coisa, existem benefícios que não é só perder gordura, que é justamente se acordar com muito mais energia. Você ter a satisfação de olhar para um prato de comida e falar assim, cara, eu posso comer isso aqui, eu não vou engordar, independente do corpo que você tem. E eu falei com ela, eu quero que você viva isso. E na hora que ela foi viver, pra você ter ideia, ela gostou tanto de comer que ela falou assim, Danilo, e ela trabalhava muito e, tipo assim, muito empenhada nesse meio comercial, meio empresarial. Ela falou assim, Danilo,
deixa eu assim, era no final do ano, entendeu? Eu não quero entrar em cutting, deixa a minha dieta do jeito que está, porque ela tá diversificada e a gente diversifica bastante, né? E ela falou assim, pra mim tá ótimo, eu não quero mexer. E isso acontece muito, quando vocês começam a comer, vocês sabem que vocês ficam viciados em comer, né? Fica, porque eu falo, eu sou insuportável quando eu tô com fome. Eu falo que tem dia que nem eu me suporto. Eu falo, gente, não me deixa com fome, não, porque mulher com fome é insuportável. É E você sabe que insuportável. nessa próxima etapa agora a gente vai aprender a passar fome, né? Olha só, a Daiane tá comigo há 4 anos. Outro dia no grupo, né? A gente tem esses grupos e como a minha vida é orientar, seguir dieta, treinar, estudar, viver a vida, né? A vida que é boa de ser vivida. Sempre quando as meninas têm algumas dúvidas mais profundas, eu vou dar uma explicação. Eu falei, gente, por exemplo, nesse grupo aqui, aquela estratégia que eu postei lá, né, de ensinar o corpo o que que é o sentimento de fome, eu falei assim, essa estratégia, por exemplo, eu nunca usei com nenhuma de vocês. E você sabe que a gente tá chegando nela, né? Que é justamente o que? Ensinar pro corpo o que que é o sentimento de fome ou não fome. Quando as meninas começam a fazer dieta, né, a gente tá acostumado a sentir fome e comer. Sentir fome e comer, sentir fome e comer. Eu falei assim, e se você sentir fome e passar 1 hora sem comer? Você sabe o que que é isso? Aí a primeira vez que as meninas fazem, ela, ai, Danilo, é muito ruim. Ela assim, mas é bom por quê? Porque eu vi que eu tenho controle. Entendeu? E é justamente isso, as habilidades que você tem hoje. Hoje, Daiane, pensando em habilidade, qual que foi a primeira habilidade que você adquiriu, que hoje você tendo, você sabe que no passado, por não tê-la, isso comprometeu as metodologias que você utilizava? Eu acho que a compensação, né, em primeiro lugar, eu acho que a gente, antigamente, eu queria me compensar com tudo. Ah, se eu estava triste, se eu estava feliz, eu queria descontar na comida. E hoje eu aprendi que eu preciso ter meu corpo para mim ser feliz. Então, não é um problema de trabalho, um problema pessoal. Eu vou descontar ali na dieta. Eu acho que, em primeiro lugar, foi isso, né? Aprender a conviver com os problemas e não descontar na comida. Perfeito. Isso é muito importante. Eu falo que eu passei por determinados momentos da minha vida que eu nunca busquei compensação com comida. Meu corpo ele não tinha esse link. E à medida que eu passei por alguns problemas neurológicos, possamos dizer assim, de quase ali uma depressão por questões de trabalho, né? E eu falava assim, cara, olha só, meu corpo ele tá funcionando diferente. E aí eu comecei a observar, porque pra mim é tudo, eu vira tudo, eu falo assim, eu quero explicar cientificamente o que é isso. E eu ficava intrigado. Porque em determinado momento da vida, ou seja, com até 39 anos eu era de um jeito, e de repente, do nada, eu queria buscar compensação com comida. E eu não só queria, que mesmo eu sabendo tudo o que eu fazia, eu buscava. E É, eu relatei pra vocês no grupo, vocês lembram? Que aqueles quadros meus de ansiedade que faziam eu comer. E aí que eu fui entender o que que é isso, o que que é algo tão forte que perante um estresse você nem vê, você vai lá e come. você come. Eu falo assim, eu olhar no espelho e ver meu corpo legal, eu tô feliz com ele. Aí eu tive um problema com você. Né? Eu tô com esse problema. Aí eu vou e desconto na comida. Eu vou ter dois problemas, porque a comida não vai resolver esse problema. Aí eu falo, agora eu tô infeliz com o meu corpo, porque o treino não tá legal, e ainda continuo com o problema. Então, qual que é a lógica? Eu tenho um termo, né, que eu uso, e eu sempre, quando vocês vão falando, eu vou dando nome para as estratégias, para as situações, descrevendo a situação para poder entrar na cabeça de vocês. E eu falo assim, gente, você não pode ser uma bola de problema. Por quê? Problema você vai ter sempre. Só que é o seguinte, à medida que você tem um problema e você deixa entrar outros na sua vida e você vai lá e resolve o primeiro, você vai ter vários outros para poder resolver. E aí, esse grau de conscientização, ele é muito difícil de ter. Eu sei porque quando eu buscava compensação com a comida, eu ficava indignado. Porque eu falava não, 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 e de repente eu ia lá na cozinha e comia. E eu falei assim, gente, o que que eu fiz? Tanto que na época que eu comecei, né, eu sempre eu me submeto às metodologias que eu passo pra vocês, eu gosto disso, eu gosto de descer pro play. E eu lembro que eu comecei a secar, aí eu tinha um quadro de ansiedade, ia lá e comia doce. Aí eu tinha outro, eu ia lá e comia doce. Eu parei minha dieta. Eu falei assim, eu sei que eu não vou chegar lá. Eu sei que desse jeito eu não vou chegar lá. E outra coisa, eu com uma dieta restritiva sentindo isso, fica mais difícil de eu consertar. Eu lembro que eu entrei com comida na minha dieta, deixei minha dieta me alimentando e comecei a observar os eventos onde eu tinha ansiedade, e a minha ansiedade era muito disso, uma pessoa me chateava, mas não era uma pessoa só me chatear. Aí eu fui mapeando, uma pessoa me chateia, ou seja, no outro dia eu já acordei chateado.
E aí pode ser a mesma pessoa ou outra situação vai lá e empilha uma chateação. Esse cenário, ele era o caos pra mim. E aí eu lembro que eu ficava indignado e eu falava assim, gente, mas é bom eu sentir isso, por quê? Porque às vezes eu escutava as outras pessoas falando, mesmo eu tendo sensibilidade pra muita coisa, eu não compreendia que existe uma força muito grande que se você não trabalhar muito ela, você come Com- e a razão vai embora. Eu lembro que eu fazia as coisas e depois voltava e falava assim, gente, o que que eu fiz? Uhum. O que que eu fiz? Logo eu trabalho com isso e eu ficava muito indignado. E foi quando eu percebi ter vontade de comer doce, comer chocolate, não matava a vontade. E aí, como era novo pra mim, eu falava assim, "Pô, gente do céu, pra que que essas meninas estão fazendo isso? Eu tô aqui com vontade de comer doce, beleza. Aí eu programava, não, eu vou comer 20 gramas. As 20 gramas virava 100. Eu falei assim, não, então eu vou comer 30. Mesma vontade. A vontade ficava na minha cabeça. Mesmo eu falando não, eu ficava lembrando do chocolate. Eu falei, vou comer 40. E aí eu percebi, gente, eu posso comer 100, que não vai passar. E não é a solução, né, Daiane? Não, Hoje em dia. Essa não é. questão de doce acontece hoje em dia, por exemplo. Você tem muita vontade de comer doce? Não. Eu sou muito controlada, né, pro doce, sabe? Eu falo assim, eu compro uma barra de chocolate lá em casa pra mim, eu como 2 pedaços. 2 pedacinhos. E eu tô feliz. Eu fico feliz. Nossa, pra mim aquilo é o auge. Mas muita gente não dá conta de fazer. Tem gente que não pode ter. Eu falo, eu posso ter, porque eu vou dar conta. E eu fico feliz com aquilo ali. Às vezes ele nem tá lá na minha dieta, mas eu falo, hoje eu tô com vontade de comer 2 pedaços de chocolatinho. Aí eu como. Mas tem um momento que você vai secando, que seu corpo sinaliza que você precisa. Aí começa a ter vontade de doce no café da manhã, no almoço, no café da tarde, no jantar, depois, todos os horários. E essa experiência que eu passei, eu tenho que explicar para as meninas. Eu falei assim, olha, é quando a menina começa a ter vontade de comer doce. Eu falei assim, olha, vamos tentar entender essa vontade, porque a vida inteira você teve vontade de comer doce, ou seja, você sentiu algo e você teve uma decisão. Para poder o quê? Para poder, às vezes, inibir esse algo. Eu falei assim, ninguém te contou, ou então você não viu que a solução que te apresentaram, ou até mesmo você está repetindo, ela não resolve o problema? E passando por isso, Daiane, eu fui destrinchando tudo, 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 tudo. Hoje em dia eu compreendo. Eu falo assim, gente, o doce é muito gostoso. Não tem como vencer ele. Então, eu tento me manter longe dele, sabendo que ele me vence. Por quê? Porque naturalmente a vida já vai me dar oportunidade. Naturalmente vai ter um aniversário que você vai, naturalmente vai ter, que seja aniversário de criança ou de adulto, vai ter um bolo. Eu quero comer o bolo. Então, eu aprendi. Eu não, nas possibilidades dentro da minha dieta, em alguns momentos eu podia ter um doce, alguns não. Então eu vou administrando, mas eu deixo para o mundo me convidar, mesmo tendo controle, eu vou ter oportunidade de comer esse doce. E aprender a inibir isso, né? Aprender a se controlar, te dá um poder muito grande. Muito grande. Eu falo assim, tem um lugar que eu vou indo para Barbacena, né? E aí tem uma bala baiana que vende lá. Se eu passar lá 300 vezes, eu vou comprar bala baiana e eu vou comer. Só que eu não passo lá sempre. Então, tipo assim, eu passo como sem peso na consciência nenhuma. Tem gente que fala assim, mas você vai comer? Eu falo, gente, eu mereço comer hoje, porque eu vivo em dieta. Eu faço tudo muito bem feito. Eu posso comer. Vocês às vezes que não pode, mas eu posso. É isso mesmo. Eu tenho algumas coisas que eu gosto de comer, tem algumas coisas que eu posso ter em casa, tem algumas coisas que eu não posso ter. E eu falo sempre o seguinte, gente, é muito simples. Um alimento que fica dentro de uma gaveta, ele não pode te vencer. Se ele estiver te vencendo, você tem que começar a criar barreiras. Eu falo, a melhor barreira é ter ele lá no supermercado. Eu falo assim, gente, Só você não que pode eu ter. vivo dentro do Exato, por isso que eu tô supermercado. te falando. A Daiane, gente, ela hoje é dona de uma rede de supermercados e para ela é muito mais difícil, porque ver as coisas e falar não é muito mais complicado quando você não vê nada. Tanto que uma das estratégias que a gente utiliza, eu falo, gente, coloca tudo dentro do armário. Entendeu? Quantas vezes, por exemplo, eu já errei isso, já até virou uma estratégia, né? Que é proteja o início do seu dia. A Nancy gosta de doce, ela comia às vezes um chocolate, ou até mesmo eu, domingo à noite, eu não esqueço disso, domingo à noite, Danilo, peguei, comi meu pedacinho de chocolate, tranquilo, sossegado, tenho controle, beleza. Deixei em cima da mesa. Segunda-feira eu acordei, aí eu olhei pro chocolate em cima da mesa, eu guardei o chocolate na gaveta, fui fazer meu café da manhã. Aí eu tô lembrando do chocolate. Comi meu café da manhã, fui trabalhar, aí eu lembrava do chocolate, eu lembrava do chocolate. No final do dia eu comi o chocolate. E eu falei assim, gente, se eu não tivesse visto esse chocolate, eu não teria comido. E o chocolate é um negócio, né? Eu falo que tem vez, tá na TPM, aí eu vou e coloco. Você colocou hoje, todos os dias naquele horário, o seu corpo vai sinalizar para você comer ele. É impressionante. Chocolate é um negócio
Que vicia, né? É melhor não. Aí você fica 3, 4 dias sem comer, nem lembra de chocolate. Aí colocou o danadinho ali, você fica com vontade. Aí você come no almoço e termina o jantar, sua boca já fala chocolate. E aí você quer colocar. Por isso que eu gosto de me manter longe dele. É. Por quê? Uma coisa que eu percebo, Dayana, eu não sei se isso acontece com você, por exemplo, quando eu crio a regra de falar assim, cara, eu não vou comer chocolate durante a semana, eu tenho essa regra. Sabe por que que eu criei essa regra? Porque quando você olha para o chocolate e você tem que pensar, vou comer ou não comer? E detalhe, eu sempre penso que eu não vou comer, tá? Isso já atrapalhou sua cabeça. É. Ou seja, o que que eu comecei a perceber? Eu falei assim, se eu não criar uma regra que durante a semana eu não vou comer o chocolate, quando eu ver ele, eu tenho que tomar uma decisão. Mesmo se todas as vezes a minha decisão for falar não, o sim ainda estava disponível. Aquilo consome minha cabeça. E detalhe, quantas vezes eu já falei não e fiquei lembrando desse chocolate o dia inteiro. E aí você tem que ficar falando não no seu subconsciente. E aí parece que você cria um ponto de tensão. Eu falo, eu me vejo exatamente nisso. Eu crio um ponto de tensão que é o seguinte: se aparecer a oportunidade com a sinalização que ela é muito maior, ou seja, alguém, você tá lá e te fala assim, aqui, Daiane, na sua frente. Você pega e come. Você come. Come mesmo. Por isso que eu gosto das nossas regras. E hoje em dia eu falo, gente, eu sou feliz nas regras. Eu falo, essa questão de chocolate é tão assim. Teve uma época que eu tomava sorvete. Eu falei assim, não, minha refeição livre eu vou tomar sorvete. E aí eu tomava sorvete e eu comecei a perceber que eu tomava sorvete no sábado, tomava sorvete no domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu ficava com muita vontade de comer, eu ficava esperando. Ou seja, tudo o que você falou que a gente hoje em dia não fica esperando no final de semana para poder comer as coisas que a gente gosta, que a gente tem na nossa dieta, começou a acontecer com sorvete. E eu falei assim, gente do céu, isso tá me fazendo mal. E realmente, né? Porque a gente está acostumado a seguir dieta, a gente sabe o que que faz bem, o que que não faz mal, o que que ocupa espaço na nossa cabeça. E eu falei assim, cara, eu não vou tomar esse sorvete mais. Parei de tomar esse sorvete. E aí eu não esqueço, a gente estava almoçando com uma amiga nossa final de semana passado, e ela assim, ai, vamos passar para tomar o sorvete. Aí eu falei assim, não, vocês podem passar lá, eu não vou tomar. Entendeu? Por quê? Porque eu Melhor nem aprendi, Daiane, colocar. não tem prazer hoje em dia que eu não deixo entrar mais na minha vida. Porque ela torna a minha vida muito mais difícil. Muito mais. É verdade. Eu gosto, igual eu falei, o meu negócio é o meu doce de leite. Se eu tiver meu doce de leite ali na minha dieta no dia a dia, nada me para. Pode chegar com qualquer coisa na minha frente. Aí eu sei que eu preciso dele. Então você não vai tirar ele nunca da minha dieta. Uma coisa que eu aprendi também é isso. Hoje em dia, né, como a gente vai se submetendo a várias metodologias, colocando várias opções doces, sim, que geram prazer. Alguns doces, algumas pessoas não conseguem ter, outros conseguem. Como aqui já é tudo teste, e por isso que é importante, né? Eu falo assim, gente, quando vocês errarem, vocês têm que me contar. Por quê? Talvez o chocolate você não consiga ter, mas o doce de leite você Você consegue consegue ter. ter. Não, e foi engraçado nessa última dieta que você fez pra mim. Você colocou lá meia fruta ou 20 gramas lá de doce de leite, né? Acho que foi alguma coisa assim. Falei, não, Danilo, coloca uma fruta, porque eu preciso ter aquela fruta no meu café da manhã. Aquela fruta me salva o meu dia. Às vezes eu não como ela ali, né? Eu troco ela por pão com doce de leite, mas eu sei que ela tá ali. E em qualquer horário do meu dia eu posso fazer esse remanejar, comer meu pão com doce de leite, eu vou treinar feliz da vida, sem querer errar. Isso é muito importante. Hoje em dia você conhece o seu corpo. Meu Hoje em corpo, dia muito você bem. sabe que existem certos pontos na sua dieta que eles têm que ser mantidos para que você consiga seguir a dieta. Que é preferível, por exemplo, nossa, Danilo, isso acontece muito, as meninas, Danilo, deixa isso aqui. Tanto que eu até antes eu pergunto, eu falo assim, gente, aí eu explico a técnica, as meninas que estão comigo há mais tempo, eu falo assim, olha, eu vou te explicar tecnicamente. E elas sabem tudo. Eu falo assim, ó, tecnicamente eu tenho que tirar tanto de gordura e tanto de carboidrato. Eu não posso tirar dessa refeição, eu posso tirar dessas outras. Qual que você prefere? E aí vocês escolhem hoje em dia. E às vezes acontece que eu vou lá e, tipo assim, eu pergunto, mas eu falo assim, eu vou tirar daqui. Essa semana tem uma aluna minha, ela falou, tem dois pontos. Quando eu postei, quando vocês ficam postando foto, aí eu postei a Nancy ontem, né? E aí uma aluna minha perguntou assim, Danilo, quantas pessoas, isso é possível chegar nesse corpo com dieta e treino? Eu falei assim, dieta e treino é pouco, entendeu? Por quê? Para poder chegar em corpo de 9, corpo de 8, corpo de 10%, na verdade é o seguinte, se você fosse uma aposta, eu apostaria todas as vezes que você nunca iria conseguir. Por quê? Porque é uma construção. Só com dieta e treino ainda é pouco.
Por quê? Porque você tem que ter controle, você tem que ter lifestyle, você tem que entender que aquela vida que você vive, que faz você ter o corpo e você é feliz dentro dela, hoje em dia acontece muito isso. Você é a pessoa que faz cardio constantemente. Por exemplo, eu sempre faço. A pessoa fala assim, Danilo, você gosta de cardio? Cara, gostar de cardio é o seguinte, eu tenho minha meta semanal, vou ser sincero, eu tenho minha meta semanal, às vezes eu estrangulo a meta. Aí deu sexta, sábado e domingo, eu tenho que fazer meu cardio sexta, sábado e domingo. Eu vou lá pra poder ser coerente comigo e eu faço. Eu te juro, na hora que eu tenho que fazer esse cardio sexta-feira, cansado, coisa e tal, eu vou no ódio. Mas engraçado, na hora que eu tô fazendo, passa uns 20 minutos, vem uma Olha mais. sensação. E chega pro final, eu falo assim, nossa, ainda bem que eu fiz. Não, eu mudei meu cardio agora, né, atualmente, pra escada, né? E eu falava, gente, eu tava vivendo numa zona de conforto na bicicleta, né? Falei, nó, O cardio geriátrico, né? era o cardio direto. Porque na bicicleta, você vai ali mexendo no celular, vai aquele negócio. Na escada, ou você vai ou ela vai te jogar pra baixo, né? Não tem jeito. Nossa, mas a sensação da pós-escada, de um cardio bem feito, não tem. Igual você começa o dia muito mais motivado. Mas eu me conheço. Eu preciso fazer o cardio de manhã, em jejum. É ali o horário. No dia que eu inverto, vou treinar de manhã e deixo o cardio para de noite, nossa, mas que preguiça que me dá. Aí eu não gosto, não. Mas se eu colocar 30 minutos de manhã e o corpo com cardio é diferente, né, Danilo? Eu falo que eu comecei a fazer cardio quando a gente começou, porque eu não fazia, né? Treinava meia boca e não fazia cardio. Não tem jeito. Eu falo, gente, não foge do cardio, não. Vocês querem ter o corpo, vocês vão fazer. Isso é impressionante. Lembra que eu te falei daqueles planejamentos que eu tinha no passado? E teve um deles, hoje em dia, esse cara, ele é conhecido nacionalmente, e eu fiz planejamento com ele na época, e na época tava lá, 30 minutos de cardio todos os dias. O Danilo, além de ter o picolé zero à noite, não fazia o cardio, entendeu? E aí eu falo para os meninos, gente, o corpo que você deseja, ele é moldado no cardio. De todas as pessoas que eu já conheci, não tem nenhuma mulher que chegou lá sem atividade cardiovascular. Fazer. E homem eu tenho um aluno que consegue fazer 15 minutos de cardio e consegue ficar com um corpo muito, muito exemplar. Então, hoje em dia, teve outro ponto também, teve uma outra aluna também que ela não gosta de cardio. E ela, tipo assim, foi emagrecendo, emagrecendo. Aí ela foi conversar com a Nancy. Aí ela foi conversar, a Nancy virou pra ela e falou assim: olha, deixa eu te contar uma coisa. Eu já errei de tudo quanto é maneira, porque às vezes vocês veem a Nancy tem 10 anos, eu falo assim, tem Fazendo, né? mais erro do que acerto, entendeu? E eu lembro que ela não fazia, ela ficava falando, por que não acontece? Eu falei assim, olha, não vai acontecer, você não é especial. Por quê? Porque você só vai dar conta quando você fizer o que tem que ser feito. E, claro, ela foi lá submeter e eu achei engraçado que na hora que a menina foi falar com ela falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Aí ela repetiu as palavras que eu falava com ela. Ela falou assim, o seu corpo vai ser um sem cardio e outro com cardio. O corpo seu, você não vai chegar lá se você não fizer. Aí a pessoa, eu tenho ódio. Ela falou assim, eu também tenho, mas eu faço. Mas eu Por quê? faço. Porque o benefício, ele é muito maior. Muito, muito maior, sem comparação. Eu falo, chega a gente lá na academia, às vezes fala, ai, mas quanto tempo você demorou? Ih, gente, eu tô nisso aí tem uns 7 anos, né? Mas fazendo bem feito, vamos falar, tem 3 aí, 4 anos que eu tô fazendo bem feito. Mas conta, né, Diana, se a gente for pensar que o sucesso ele é um somatório dos erros, talvez aquele tanto de erro que você cometeu. Foi muito importante. Eu acho que eles são muito importantes, até para você dar valor no seu sacrifício, na sua motivação ali. É disciplina que você tem que ter motivação para ir, tem que chegar e falar assim: eu estou feliz com isso aqui. Eu quero perder? Eu não quero, eu vou ser muito mais infeliz se eu perder. Então, deixa eu ir. O que, que é meia hora de cardio, gente? Nossa, a gente aguenta tanta coisa na vida da gente, não vai aguentar meia hora de cardio? Aguenta, Sim, fácil. eu falo que o nosso set point ele vira outro. Eu comento sempre o seguinte, eu falo assim, olha, todo mundo tinha que submeter realmente para poder fazer, porque em um ano uma mulher muda a vida dela. Moda. Em um ano Conquista o corpo. Eu falo assim, conquista pelo menos uma vez na vida o corpo, né? Tipo assim, eu quero aquele corpo, conquista ele. Porque daí depois que você conquistar, você fala, não, isso não serve pra mim, vou voltar lá pra aquela zona de conforto. Tem gente que fala assim, esse dia eu postei um antes e depois de janeiro pra cá. Aí um monte de gente falou assim, nossa, o seu antes já tava ótimo. Eu falei, gente, vocês falam isso porque vocês não chegou lá. O dia que vocês chegarem lá, vocês não vão estar satisfeitos. Mas o que que você quer mudar agora no seu corpo? Falei, gente, eu tô muito feliz. Se eu falar que eu não estou, eu falo que hoje eu acho que eu cheguei no meu melhor corpo. Eu falava que eu queria chegar nos 40 anos com o meu melhor corpo. Eu vou fazer 40 ano que vem.
Eu tô muito feliz, mas a gente fala assim, agora eu posso melhorar isso aqui. A gente não pode parar, estagnar, porque senão o negócio vai desandar. É sempre querer evoluir, né? Mirar em alguém e falar assim, nossa, ainda tem aquilo ali que eu não conquistei. Eu vou conquistar, eu consigo. Eu falo que eu tenho que treinar as meninas, porque chega em determinado momento que, com certeza, elas têm um corpo que é o sonho de toda mulher. E chuta o Entendeu? balde. Tem muitas que chutam. Não, chuta, isso aí você se auto-sabota. Eu tenho que ficar ali ponderando. Por quê? Porque o mundo, ninguém tá fazendo o que você tá fazendo. E aí você toma umas trauletadazinhas, umas pedradas, até o mundo entender que ele tem que te respeitar, entendeu? Esse que é o grande ponto. E o mundo, o universo da mulher é muito diferente do universo do homem. Porque vocês conquistam um corpo, vocês ficam tomando pedrada, 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 vocês ainda aceitam até certo ponto para até vocês poderem ir lá e se impor. É, Porque toda mulher, na hora que ela conquista o corpo, que ela se impõe, o mundo te respeita. respeito. O diabo sabe pra quem aparece. E eu Sabe. vejo isso em vocês. Aí eu tenho que explicar. Eu falo assim, aí primeiro vem a reatância, né? A gente fica nervosa. Eu falo assim, não, você não pode ficar nervosa, não. Entendeu? E aí, por exemplo, na hora que uma pessoa vira pra você, as meninas são treinadas a isso. Por quê? Porque eu vejo que é um problema. A pessoa chega assim, mas por quê? O que tem pra poder melhorar? Mas por Nossa, eu quê? escuto isso assim, a todo momento. E você sabe por quê, né? Porque você é tudo que ela deseja ser, só que à medida que você tem. E outra coisa que é muito importante, quantas vezes, Daiane, eu chegava, batia o melhor corpo e realmente eu não tinha o conhecimento para poder me melhorar. E aí, o que acontecia? Só manter não basta. Só manter, uma pessoa que tem um corpo, se ela começa a só manter, se ela não continua a jornada dela com uma função, com um objetivo, mesmo que seja para melhorar detalhes, você pega e você se sabota. Quantas vezes eu alcançava um corpo, aí eu falava assim, não, o melhor corpo da minha vida, perfeito. Aí eu continuava, não sabia me melhorar, aí não queria pegar orientação, eu ia lá e perdi o corpo. E aí, hoje em dia, não. Hoje em dia tem que ter função. E tanto que tem conversas, né, que a gente fala assim, não, tem uma gordurinha aqui, outra aqui. Aí eu viro para as meninas e falo assim, ó, dessa conversa você tem só comigo, tá? Se o mundo chegar e falar assim com você, Só que é você tá bacana, linda, você fala assim, gente. muito obrigado, É. muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu falo assim, parte técnica é só aqui. Por quê? É justamente por isso. Porque As pessoas você... não entendem. Não entendem jamais isso. Elas falam, mas você quer. Tem gente que fala assim, por que você tá fazendo escada? Você quer secar mais? Eu falei, gente, eu não tô fazendo escada pra secar, não, gente. Eu como muito. Não tô fazendo escada pra secar. Quando a gente chega nesse ponto, eu falo, a gente modificou a sua dieta, né? A Daiane já participou. Foram quantas vezes a gente já secou, Daiane? Umas 3, Não, 4 vezes. foi 4, porque tinha as viagens, né? É, Aí tinha as viagenzinhas que a gente modificava. Eu acho que 4 vezes que você sumiu até o limite, né? E aí, nesse ponto que a gente fez, a gente começou a colocar comida. E aí, nessa última dieta, eu peguei, a gente já tá comendo uma certa quantidade muito boa de Boa de comida, ou seja, tem volume. E eu peguei e falei, não, Daiane, deixa eu dar um tapa aqui na sua dieta e colocar as opções novas que eu tenho. Nossa, essa dieta tá perfeita. Meu Deus do céu. Quando eu acho que você não pode se superar, você se supera. Não, e esse molde, né? Eu falo que eu sempre tô pesquisando receitas. E aí, quando chega, gente, num determinado ponto que dá pra poder colocar comida, dá pra colocar proteína, bastante carboidrato, dá pra colocar gordura, que eu tenho certeza que a pessoa vai comer e não vai engordar, porque isso é um detalhe. Tem uma dieta, essa dieta que você tem hoje, a gente conversou, né? Aí eu falei assim: é um patrimônio. Você tá com o melhor corpo, o melhor metabolismo, você tá com uma dieta que tem tudo que você gosta, é tipo o céu de tudo. Ou seja, imagine, gente, a Daiane comentou que o erro, ele faz parte do processo desde que você aprenda com ele. Hoje eu mandei um áudio no grupo que eu falei assim, gente, peraí, você pode errar, mas não erre igual 2 vezes, porque senão não funciona. Use o erro como um coach. O erro é o seu melhor coach. Se você tá aí, ó, procurando, eu quero alguém para poder me orientar, primeiro orientador que você tem que ter é seu erro. Por quê? Se uma pessoa acorda para acertar e ela erra, o que aconteceu no meio do caminho? Senão, se ela não descobrir para ela poder o quê? Não errar da mesma maneira de novo, pode até errar, vai errar pro resto da vida. Mas você vai Você tem que diminuindo. errar em outras coisas, né? Agora, na mesma, pelo amor de Deus, não tem jeito, não, né? Sim, ué. Quando você erra a mesma coisa sempre, o seu erro te visita como destino. Aí existem algumas alunas que, claro, né? Eu tento puxar todo mundo. Aí é muito engraçado. Tem uma aluna que eu tenho um carinho muito especial por ela, e eu fico em cima dela. E eu comentei outro dia com uma outra aluna, eu falei assim, olha, se eu não ficasse em cima dela, ela já teria desistido há muito tempo. E aí chega também num ponto que eu também não posso ser só telespectador da pessoa ter problema. E aí eu falo assim, olha, você tem que melhorar isso aqui.
que seja no ano. No ano, eu quero que você melhore só isso aqui agora. Entendeu? Por quê? Porque a dieta sua sempre vai te melhorar. Só que a sua ação, ela está te prejudicando. Então, eu quero que você mude a sua ação, eu quero que você aceite a sua ação, até mesmo porque, se você não fizer isso, talvez o corpo que você tenha, ele é o corpo que você quer ter. Que, na verdade, você quer ter outro, mas é o corpo que você pode ter. Entendeu? E ter esse entendimento é muito É grande. muito importante. Eu falo que a gente, quando a gente estava comendo muito, uma pessoa virou para mim e falou assim: Você é louca. Você não vai voltar pro seu corpo seco mais. Você tá deixando o Danilo colocar esse tanto de comida pra você. Eu falei, eu tô me achando ótima. Por dentro eu tava puta, né? Tipo assim, que eu tava grande, né? Sim. Eu sou pequena, baixinha, né? Assim, então eu tava me sentindo grande. Mas eu falei assim, olha, eu já fiz isso várias vezes. E eu sei que meu corpo vai responder. Na hora que eu tirar a comida, eu vou secar de novo. Só que a diferença vai ser o seguinte: você reclama que você não ganha bunda, você reclama que você não ganha perna. Eu vou secar e vou manter o volume que você não consegue, porque eu aceito passar pelo processo. E eu confio no Danilo. Porque se eu não confiar nele, eu tô fazendo o que com ele? E foi difícil, não foi? Para Foi. as meninas poderem entender, a Daiane então já secou várias vezes. E cada vez que a gente seca, gente, a gente consegue secar comendo mais. E na volta, por questões fisiológicas, metabólicas, é possível colocar um pouquinho mais de comida e ir avaliando até onde a gente ia chegar. E a Daiane sempre, né, conseguiu sempre ficar com um corpo slim, um corpo estético. E claro, depois que você alcança um ponto, você quer mais. E aí eu lembro que você comentou comigo, falou assim, Danilo, eu quero ganhar mais glúteo, eu quero ganhar mais volume no lugar certo. E eu falei, perfeitamente. E foi quando a gente foi para essa última estratégia que a gente utilizou. E eu falei assim, olha, Daiane, do ponto que tá, primeiro, a gente não faz abuso de esteroide anabolizante. Por quê? Aí eu expliquei. Hoje em dia, no mundo do fisiculturismo, a mulher cresce enfiando um monte de coisa pra dentro e sabe o que eu vejo hoje em dia? Todas se arrependem, fazem 40, 50 anos, ficam todas virilizadas com todos os colaterais, por quê? Abandona, nunca aprendeu a seguir dieta, abandona tudo e no final só fica os colaterais. E aí eu comentei, falei assim, ó, então a gente vai ter que ir na raça. Na raça é o seguinte, vai ter que comer, entendeu? E vai ter que comer e o corpo de quando você está comendo, É mesmo muito, controlando tudo, é muito diferente. Mas é difícil, não é, Daiane? muito difícil. E tinha gente que falava assim: você deve estar errando, não tá? Não. Danilo não ia te dar essa dieta pra você ficar desse jeito. E eu não tava errando. Porque eu não erro. Não. Eu não erro. Eu faço muito bem feito. Eu falei, minha filha, se eu tivesse errando, eu tava o dobro. E eu lembro que eu falava assim, falei, Daiane, a gente precisa fazer isso só uma vez. Só uma vez, porque depois é diferente. E eu lembro que, mesmo nas suas perguntas, é normal. Eu via que tinha uma dúvida ali. E eu ainda falava com você, eu falei assim, olha, Dani, e outra coisa. O que a gente está fazendo aqui com esse ambiente não é novidade 100% para mim, mas com uma pessoa com a sua estrutura, com a sua altura, com o que a gente tinha para poder usar de recurso, eu falei com ela, cara, isso aqui é o melhor que eu posso fazer, entendeu? Mas o que? Acreditando no processo, a gente sabe que a gente ia secar Eu acho que depois. foi o processo de todos os tempos, foi o mais difícil, assim, que eu passei por ele. Porque eu olhava pro espelho, não tava. Porque eu sou muito do abdômen definido, né? Eu gosto, eu acho bonito. Eu quero volume na perna, quero bunda, mas quero barriga definida. É muito difícil conquistar isso, né, Danilo? Eu Difícil. falo, você ser totalmente seca, sem perna, sem bunda, é muito fácil. Secar e ficar definhada é muito fácil, mas você construir corpo é muito difícil. E aí você vai batendo aquela insegurança, né, na gente, assim, nossa, gente, esse trem vai dar ruim, né? Tipo assim. E você sabe que eu sinto, né? Eu A sinto, eu tensão sentia. da gente. Eu lembro que eu te peguei uma foto minha e antiga, seca, e te mandei uma foto atual. E coloquei o antes e depois. Aí você virou pra mim. Eu tava indo pra academia. Você me meteu certo. Você falou assim: por que você tá comparando dois ambientes diferentes? A gente não compara um corpo seco em cut com um corpo em off, não. Falei, toma, distraída. Mas isso aqui é muito interessante. Sabe por quê? Porque isso gera uma autossabotagem. Eu falo o seguinte, gente, quando você for comparar fotos suas, a gente comentou, né, que você é a pessoa da foto, que você, aí eu falo, é tão importante a foto, tanto que você tinha suas referências, você citou aqui a Bruna, entendeu? E aí o que acontece é que as pessoas não entendem uma coisa, que é muito importante a gente falar, sempre que você for comparar uma foto,
você tem que ter o mesmo período 4 meses antes com o mesmo objetivo. Ou seja, eu estava com o mesmo objetivo, com o mesmo intensidade que eu estou fazendo, depois de 4 meses eu estava com o corpo. Para poder comparar qualquer corpo com aquela situação, tem até um texto que tem sua foto. Tem, ué. Aprenda a ser justa com você. E tem lá a sua foto com o quê? Com o corpo comendo mais, com o corpo comendo menos. E hoje uma aluna minha pegou e fez a mesma coisa. Ela pegou, ela tá comendo um pouco mais e, claro, controlando ali o percentual. E ela pegou uma foto onde ela estava no final de um cutting, ou seja, 4 meses comendo pouco, treinando, secando e fazendo tudo. E comparou com a foto atual. Aí eu brinquei com ela, falei assim, peguei seu texto e falei assim, olha essa foto aqui, olha esse texto, escuta esse áudio. E aí eu mandei pra ela, ela me retornou, e ela é da área, ela é nutricionista, e ela falou assim, agora eu entendi. Eu falei assim, viu como é que, pelo fato de você comparar, você não tá sendo justa com você. Não tá. E vou te falar, isso faz as pessoas errarem. Ou seja, a má interpretação de algo que tá tudo certo faz a pessoa ir lá e colocar erro no planejamento. Faz mesmo. Faz a gente querer tirar a comida, faz querer atropelar o processo, né? E a gente fica, às vezes, mulher se pega, às vezes, muito em balança, né? Eu cheguei agora nesse off em 62 quilos, né? Deu 62? E eu ficava assim, eu não quero pesar mais que 60 quilos. Eu sou uma mulher de 60 quilos, já tava com 62. E, gente, aquilo tava me assustando. Aí agora, hoje, eu tô com 55 quilos. E se você me pegar lá atrás, quando eu sei que eu não cheguei em 55, eu fiquei ali no 57, 58, e o corpo hoje ele tem mais volume, tem mais glúteo, tem mais perna e tem menos peso na balança, né? E é muito mais estético. Então é viver, né? Tipo assim, tem que acreditar no processo e fazer, não tem outro jeito, gente. Essa questão a gente aprende a se desligar um pouquinho da balança, porque a nossa Eu não referência. gosto de pesar. Eu acho que a balança, assim, é só para quando, vou no médico, vamos avaliar. Mas do dia a dia, não é legal. Eu hoje em dia eu nem peso. Eu falo que o meu peso ele varia à medida da dieta que eu tô fazendo. Eu tiro comida do meu peso, vai lá embaixo, entendeu? E ele fica variando, eu vou muito pelo espelho. Você comentou uma coisa, durante muitos anos da minha vida, meu peso sempre era 94, 96. Ele ficou uns 8 anos nisso, mas se eu pegar a foto, ele melhorava. Melhorava a densidade, melhorava o volume. A gente vai ficando 3D, né? A gente vai ganhando volume. E para as pessoas poderem entender, Daiane, isso que você fez, por exemplo, desse primeiro off, né? É o primeiro momento onde você expõe uma pessoa que já comeu em quantidades 2 vezes para poder comer uma quantidade para poder transbordar um pouquinho. Ou seja, o que a gente fez? A gente pegou e colocou comida, eu precisava mapear seu corpo. Eu precisava mapear porque a alta performance, ela fica no limiar do erro. Só que se você quiser mapear, sabendo que você comentou comigo, né? Você falou assim, Danilo, eu vou fazer isso pro resto da vida. Você lembra? Que eu falei com você, a Daiane já está participando tem 4 anos. Eu falei assim, olha, Daiane, você sabe que existe um ciclo, né? Eu trabalho há 10 anos com isso e existe um ciclo onde uma pessoa determinada que chega com um corpo, que faz tudo que igual você faz, ela geralmente fica 5 anos no ecossistema. Eu tenho aluna, a Lidiane, por exemplo, é minha primeira aluna. Tá lá tem 10 anos, 9 anos. A Lidiane foi a minha primeira aluna. Eu não atendia mulher, eu atendia só homem. E eu não esqueço, ela pegou na academia, me viu lá, e ela gostava de conversar pra caramba. Ela assim, não, porque a orientação. Mentira, eu já orientava algumas meninas, amigas minhas, e ela assim, não, porque tal pessoa faz com você, você vai fazer dieta pra mim. Eu falei assim, falei com ela na academia, eu falei assim, não, eu não vou fazer dieta pra você, não. Ela assim, vai sim. Ela, desse jeito, ela Vai falou assim, sim. vai sim, porque tal pessoa faz dieta com você, e por que você não vai me atender? Eu falei assim, não, porque eu não faço dieta pra quem eu não conheço e eu não faço pra mulher assim. Quando eu comecei com você não fazia, né? Era aquele negócio de tinha que ter uma indicação. Arrumei um nome lá na acho que foi um cara de vendas, né? Que eu seguia ele. Eu sei quem Leandro que é. Quintão. Leandro Quintão. Porque eu mexo com vendas. Falei assim, eu vi que você segue o Danilo. Meu chegado, falei, então é você mesmo. Você fala com ele que você me conhece e que ele vai me indicar. E até hoje, né, Daiane? As pessoas hoje em dia me mandam mensagem. Que horas tem e tudo mais? Eu falo assim, não tem.
A agenda minha, ela fica fechada porque eu já tenho um ecossistema. E hoje em dia eu falo, essa questão da indicação foi o Leandro mesmo. Leandro te indicou e a gente conversou. E aí voltando, né, a Lidiane pegou e falou assim, vai. Aí eu voltei pra casa e falei assim, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Aí tudo mais, não tava afim de fazer, mas é tipo assim, ela ficava na academia, a gente vivia na academia, né? Eu falei, não, eu vou fazer. E desde então, ela pegou e fez tudo. Aí ela participou de todos, de tudo, tudo, tudo. E hoje em dia, sim, ela já tinha sofrido com dieta, já passou por todos esses eventos, ela passou por esse momento que você passou de ganhar um pouquinho mais de gordura, mas aí tem uma coisa mágica. Quando vocês começam a ganhar massa muscular, como vocês começam a ver que para poder ganhar massa muscular tem que passar por todos os processos e tem que comer um pouco mais, na hora que seca de novo fica diferente, não fica, Fica, Dayane? fica muito mais bonito, né? Eu falo que hoje eu sequei de novo e eu não escuto mais. Nossa, tá parecendo doente. Não, pelo contrário, as pessoas. Eu tô com a personal nova e ela me posta, aí o pessoal vai no Instagram dela. Nossa, que corpão. Nossa, que não sei o quê. É assim, as pessoas hoje, elas admiram, né, o corpo, né? Querem a definição com volume, que eu acho que a gente tá conquistando isso, assim, muito bem. É isso aí, é uma jornada. Então, e para poder te explicar também, Daiane, é justamente isso. A gente passou por um ponto aonde a gente sim colocou um pouco a mais de comida, transbordou, ganhou gordura, só que é o seguinte, na minha planilha lá, Daiane, já está mapeado. Você não precisa mais fazer isso. Tanto que eu te falo, naquele gráfico seu lá, observa onde é que ele está. Você está com o melhor corpo comendo muito, porque eu já sei agora, igual quando a gente vai secar, eu sei mais ou menos quanto de comida para aquele metabolismo que eu posso colocar, tem ponto que eu não posso tirar. Agora a gente já sabe. Sabe o que acontece? Do ponto que você tá, lembra que eu te falei do ecossistema, das pessoas ficam ali geralmente 5 anos. É justamente o trabalho inteiro que tem que fazer. Ou seja, tem 4 anos da gente junto. Tem coisa pra gente poder começar a fazer agora. E eu lembro de que uma dessas alunas que estavam comigo há 5 anos, eu lembro que eu falei com ela assim: olha, agora a gente vai fazer tal coisa. Ela assim, nossa, tem mais coisa pra poder fazer? Eu falei assim: e se eu te contar que tem muita coisa? Muita coisa. Porque é muito importante. As pessoas te veem hoje, Daiane, elas esquecem da sua história. Ou A melhor, gente não tem um processo, não. A gente não. já nasceu pronta. Já, tu nasceu, saiu lá, igual o ovo da galinha, saiu, tá pronta pro mundo fitness, E é uma vem. coisa que você fala, né? Tem gente que procura você e fala, eu queria o corpo da Daiane. E aí você fala, se eu te der o corpo dela, você vai saber viver nele. Isso é muito importante. Hoje em dia você comentou que você tinha sua referência e hoje você é uma referência. E eu falo assim, a referência da gente às vezes nem é o corpo que a gente quer, né? Eu falo assim, a Bruna, eu admirava ela por ela ser muito seca, definida. Você via que era capaz de alguma mulher ter aquilo ali no seu, perto de você, né? E eu acho que o tempo vai passando, você chega na sua melhor versão, você admira o outro, né? Tipo assim, ela continua top, mas você fala assim, não, eu também consegui chegar na minha melhor versão, no meu estilo, né? Do jeito que eu gosto. Eu gosto de volume, eu gosto disso, o outro não gosta, né? Isso é muito legal, porque vocês começam a compreender o seguinte: não existe comparação entre dois Não corpos. existe. Existe a comparação entre você, até mesmo entre você, você tem que se criar certas situações. Sim. Porque cada pessoa tem uma distribuição, cada pessoa tem um É. metabolismo, cada pessoa tá tendo ali uma própria jornada, um estilo de vida. A gente tem que ser realista, né, com a gente. Eu falo que às vezes a gente pega um corpo da internet e a gente fala assim: eu queria aquele corpo. Mas você não tem aquela estrutura, né, para ter aquele corpo. Às vezes você não vai se submeter ao que aquela pessoa fez. Então, não tem como. Eu falo que muita gente me procura às vezes no Instagram e fala: como que eu faço? Eu falo: gente, primeiro você tem que fazer dentro da sua realidade. A sua realidade não pode ir para academia 2 vezes por dia? Vai uma vez por dia. Você já vai melhorar, né? E a gente tem que ter os benefícios da vida da gente. A gente tem, às vezes, uma situação privilegiada, que eu falo que muitas vezes eu tenho. Tem hora que as meninas que lidam comigo, manicure, essas coisas, aí elas falam, eu tô com preguiça. Aí eu falo assim, vai correr no Cristo. Aí depois eu falo, eu teria preguiça de correr, eu sou sincera. Mas se é sua realidade hoje, você quer emagrecer, você tem que fazer isso, não tem outro jeito. E outra, né? Você tá no topo. Ou seja, nem você fazia o que você faz hoje lá no início. Não fazer.
Eu falo que as pessoas elas têm que compreender muito isso. É o famoso gamificação. É um jogo de videogame. Quando você começa no videogame lá, você é um personagem sem roupa, sem habilidade, magro, e tá ali, ó, vivendo a vida pela primeira vez. É Eu com o justamente corpo vocês. todo errado, lá no início, eu postava no seu grupo cheio de mulher top lá. Ah, nem aí. Falei, deixa, vocês vão ver se eu não vou evoluir. E eu postava, sabe por quê? Porque eu falava assim, se eu postar, é um motivo de eu falar assim, eu vou continuar, sabe? Eu não tinha vergonha. Porque eu sempre tive uma autoestima boa, sabe? Até porque quando eu cheguei em você, eu tinha sofrido muito, mas tava com 17%. Não era um corpo ruim, era um corpo razoável, péssimo pra mim, mas razoável dentro do mundo que a gente vive. Então, tipo assim, eu falei, não, se eu postar todo dia, eu vou evoluir, porque eu tô mostrando pra esse pessoal aí, ó, que eu tô fazendo, né? É o compromisso público, né? Isso, o grupo é muito importante por isso, né? Eu falo que a gente postar que tá fazendo, aí o outro entra lá e fala que tá fazendo dieta, e você fala, nossa, se ela tá fazendo, eu também tenho que fazer, né? Não vou errar, não vou ser aqui, vai dar ruim nesse negócio, não é Essa, possível. essa questão do ambiente, Daiane, é muito legal. Hoje em dia eu vejo cada vez mais o poder do ambiente. Ambiente. Eu mesmo, eu falo assim, gente, eu visito o grupo sempre. Eu tenho um momento onde eu pego, eu vou lá no grupo, porque sempre tem alguém que já foi treinar. Sempre. Sempre tem alguém que já foi uma Lá no refeição. grupo você pode acordar às 6 horas da manhã, já tem um que já fez cardio. Você fala, pô, acabei de acordar e já tem um que já fez. Isso é E muito isso louco. conta bastante. Eu vejo que é essa grande diferença. A gente hoje é uma comunidade, nós somos uma comunidade. E a Daiane falou comigo, falou assim, olha, Danilo, eu tenho o ciclo de 5 anos, mas eu vou fazer isso aqui pro resto da vida. Vou fazer, nossa. Eu sou feliz fazendo dieta, eu sou feliz treinando, fazendo cardio. Eu acho que inspirando muitas pessoas, mulheres, né? Eu falo, eu não me troco para quando eu tinha 20 anos. Eu falo assim, eu vim da igreja evangélica, né? Eu nem olhava no espelho direito, gente, para pensar em corpo, né? Eu penso hoje muito nisso, né? Mas lá atrás eu não pensava. Eu não consigo nem me enxergar com 20 anos. Eu não lembro do meu corpo com 20 anos. Mas eu sei que ele não era bom, não. Eu falo que é muito bom esse patrimônio, a gente beirando os 40 anos, você já falou a sua idade, então eu e a Daiane, a gente tem a mesma idade, a gente tá ali, ó, chegando nos 40 anos, e o tanto que é bom a gente ter o domínio da situação, a gente ter um corpo que obedece a gente saber e ser feliz dentro de uma rotina, porque hoje em dia, se me tirar da minha rotina, é o que você falou, na hora que viaja, eu tenho amor e ódio com viagem. Por quê? Vai tirando da minha rotina. Eu gosto de viajar, mas eu fico maluco para poder restabelecer minha rotina. E a rotina que a gente tem é tão boa que você não consegue estabelecer ela com uma semana, não. Ela é um patrimônio, você vai ajustando, ajustando, ajustando. E é bom demais viver assim, não é, Daiane? Eu brinco que é uma vida sem esforço. Se tiver, claro, você vai ter problema, vai ter dificuldade, vai. A vida é assim. Mas acordando todo dia, olhando pro espelho e sabendo que você tá com um corpo muito legal. Porque isso é quase um antidepressivo. Hoje em dia eu falo, É, olhar pro espelho e sentir prazer é um antidepressivo, sem ter que ingerir nada. sem ter que ingerir nada. Então, Sem remédios, sem outros artifícios, né? Porque eu falo, às vezes, vou tomar Monjauro, vou tomar isso, vou tomar aquilo, mas e sem mudar a mente? Vai adiantar o quê? Porque exato. E uma hora você hoje vai ter que parar de tomar, uma hora você vai ter que fazer. E aí, você não mudou sua mente, parou com o remédio e aí vai fazer o quê? é isso mesmo. E é muito importante, Daiane, você falar isso, porque hoje você é uma referência. Hoje você gera influência. Hoje você tem um comportamento exemplar e você me ajuda ali no grupo, né? Falando para as meninas, porque a Daiane decorou tudo. Eu falo assim, gente, é máquina, decorou tudo e sabe tudo. Tanto que você toma decisões. O meu objetivo de passar a informação é justamente isso. Eu falei, gente, eu quero que vocês tomem decisão da maneira que eu tomo. Se eu tomo decisão perante o conhecimento prévio que eu tinha, então eu vou segmentar e vou passar o conhecimento todo para vocês. E lembrando de conhecimento, eu sempre faço uma pergunta, Daiane, no final do podcast, é o seguinte: se você, Daiane, hoje, com o conhecimento que você tem, com a bagagem que você tem, não só sabendo que você vai chegar lá, tá? Porque na hora que a gente sabe que a gente vai chegar lá, eu falo, gente, se eu tivesse postado uma foto sua, ou mostrado pra você no passado, uma foto sua hoje, falar assim, ó, Daiane, você vai ficar assim. Você teria feito mais. Então, hoje, se você pudesse ter 5 minutos de conversa com a Daiane lá do passado, antes de me procurar, o que você falaria pra ela? Primeiro, eu teria iniciado muito antes, Né? né? Nosso sonho. A gente fala que todo Primeiro, eu mundo tem uma coisa em teria comum. O iniciado nosso sonho é muito antes. ter o conhecimento que a gente tem hoje lá Eu tenho atrás. uma irmã de 20 anos e eu falo que eu te dou minha dieta para você fazer, minha filha. Aproveita seu metabolismo.
Não, mas eu não quero ter seu corpo. Eu falei, você quer, você quer. E vai ser muito mais fácil. Eu acho que hoje, lá atrás, eu não enxergava a minha capacidade de conseguir passar por esses processos, né? Que não são fáceis. Então, eu acho que eu teria acreditado mais em mim lá atrás, visto que eu era capaz, sabe? De chegar lá. Isso é muito importante. E como hoje, Daiane, você é referência para várias mulheres, várias delas, quando hoje em dia, e também por estar presente ali no Instagram, várias, várias, várias. Não tem nenhuma pessoa que inicia a consultoria que chega, independente se é iniciante ou avançada, que não chega a citar o seu nome. Porque eu pergunto, eu falo assim, onde você quer chegar? Dentro do nosso ecossistema. Eu falei assim, não, esquece recorte de realidade, porque aqui das meninas vocês estão vendo o mundo real. E o seu nome sempre aparece. E hoje, o que você tem também para poder falar? Porque todas elas vão te escutar, todas elas estão esperando esse podcast. Então, queria que você desse um recado para elas. Então, eu acho que a gente tem que saber onde a gente quer chegar, fazer tudo com carinho, amor, né? Acreditando no potencial da dieta da gente, sabendo que o Danilo sempre sabe o que faz. Se tem alguém que está pensando no nosso bem-estar e na nossa melhora, não só físico, né? Mental, profissional, é você. E fazer, aceitar, ir tirando foto, se motivando ali todos os dias, que não tem como dar errado, vai chegar lá. Perfeito, é isso aí, gente. Acredite no processo, escolha um profissional que você tenha afinidade, porque é muito importante essa afinidade entre orientador e orientado. E o que? Se jogue. Porque só assim você vai ter noção. Primeiro, se você vai gostar, se você não vai gostar. Claro, eu falo, Daiane, tem uma coisa muito importante que é o seguinte: ter a certeza que você vai ser recompensado pelo trabalho, eu acho que é o primordial. Por isso que eu falo, gente, escolha muito bem quem vai te orientar. Porque até mesmo quando é comigo, eu falo assim, você acha que eu escolho qualquer orientador? O último orientador que eu tive, eu te juro, eu paguei R$ 3.000 para ele fazer uma dieta para mim. Na verdade, ele fez uma que eu tenho certeza que ele não individualizou muito. Eu sei o jogo, eu jogo o jogo, eu não liguei. Na alteração da dieta dele, eu paguei ele para ele poder fazer essa alteração. Por quê? Porque era algo que eu nunca ia pensar sozinho e que quando ele fez eu entendi a lógica e valeu para mim. Eu acho que a gente não vive de corpo, né, Danilo? A gente quer ter um corpo, mas a gente não vive dele. Então, se você arrumar profissional para te mandar comer igual passarinho, a não ter vida social, a falar você só pode isso. Quando eu falo assim, na minha dieta tem japonês, na minha dieta tem hambúrguer. O pessoal fala, não, não tem. É desse jeito mesmo. Eu falo que eu brinco que ter um corpo trancado dentro de casa é fácil. Muito Quantas vezes eu já fácil. tive? Todas. Eu perdi todos eles. É. Todas as vezes. Eu já tive, gente, eu já tive corpo. 8 vezes eu bati um corpo e eu perdi ele. Por quê? Porque eu me submeti a uma metodologia onde eu zerava a interferência, eu aguentava o rojão, não estava nem aí, chegava no melhor corpo da minha vida todas as vezes, perdia todas as vezes. Eu falo que muita gente, às vezes, lá da minha cidade me procura e fala assim, indica um nutricionista. Eu falo, gente, eu posso até indicar que eu já passei por vários profissionais aqui. Mas eu, se eu fosse você, ia pro Danilo, porque vocês não estão dando conta de fazer o dia a dia. Vocês vão conseguir a dieta de um iogurte, 2 castanhas, um ovo. Não faz, gente. É, Vamos comer pão, requeijão. É isso mesmo. E Daiane, quero te agradecer. Primeiro, te parabenizar, tá? A nossa história é uma história muito bacana. Você é uma pessoa que eu admiro. Você é uma pessoa que me ajuda a manter o ecossistema que a gente tem. Você é determinada, você se joga, você faz o que tem que ser feito. Você tem os atributos daquela mulher que eu falo que é boa de ser orientada. Por quê? Porque eu falo, gente, quando eu for falar alguma coisa pra vocês, eu tô pensando no bem de vocês. Então, tira a emoção, porque eu tô pensando, eu no seu lugar, eu queria escutar isso. E você entendeu isso desde o início. Então, quero te agradecer. Quero agradecer pelos papos, porque aqui a gente conversa bastante. Já parou pra pensar, daí no tanto de mensagem que a gente já trocou. Eu falo que virou mais do que uma orientação, né? Virou uma amizade, né? Exatamente. E eu ia comentar exatamente isso. Obrigado por ser você como aluna, como amiga. E obrigado por esse incrível podcast. Com certeza essa mensagem será passada para frente. E a gente tem que marcar outros. Por quê? Porque a sua história ela é grande demais. No início a gente até comentou, Daiane, e aí? O que a gente vai falar? Então, muito obrigado. E parabéns. Parabéns pelo resultado. Que você continue brilhando, que você continue sendo essa referência e levando a mensagem para a vida aí de várias mulheres.
Obrigada. É um prazer estar aqui com você e a gente vai marcar muito mais, porque o nosso ciclo não terminou. Temos muito ainda para viver. Com certeza. Muito obrigado, gente, e até a próxima.